começando mais um Creator TV, seu podcast cultural, trazendo pessoas relevantes aí para a memória social da cidade de Macaé e que criam subjetividade de sua forma no seu trabalho aí cotidiano. Estamos aqui com ele, Rubem Pereira Filho, memorialista na cidade de Macaé. Eu vou ter que ler aqui, galera, o trabalho dele voltado ao patrimônio e cultura de Macaé, memória assim dizendo, mas ele participa de muitas frentes aí para lutar pela cultura. Participando aí do Desvendando Macaé, Observatório Lei Paulo Gustavo, ocupa uma, membro do Conselho de Cultura na cadeira de memorialista, participa de alguns movimentos populares como Ocupa Cine Clube e entre outros. Rubinho! É isso aí, meu irmãozão. Como é que você tá, meu brother? Aí, força total. Condiz com sua pessoa essa introdução? Rapaz, a gente faz muita coisa, cara. Então, na hora de fazer um recorte desse, sempre tem alguma coisa que a gente esquece, que alguém lembra depois. Sim. São muitas movimentações, né? Isso com certeza. Mas isso aí é isso aí. Nós trabalhamos com memória, né? Sou hoje membro do Conselho de Cultura, estou aí nessas movimentações de ocupações, né? O Cucuruma, que você disse ali, é uma movimentação importante, ocupação de arte na rua, né? Ocupação cultural das ruas de Macaé. Sim. E tem tanta coisa, rapaz, tem tanta coisa. Quando a gente para fazer um release, um portfólio assim, você tem que ficar ali, sabe? É muito Ainda bem, currículo, né? é Ainda bem muito que dá pra currículo. gente fazer bastante coisa e correr atrás. E você, hoje em dia, se considera aí um agente cultural, vigilante cultural? Eu, com certeza, cara, com certeza. Batalho muito isso aí. Faço parte também, né? Sempre farei parte do NVC, que é o Núcleo de Vigília Cidadã, né? Ligado ao projeto Territórios do Petróleo, que durante boa parte da minha vida participei ali dentro, aprendendo muito sobre controle social. E já participo de conselhos há muitos anos em Macaé, desde muito jovem. Já participei de conselho de cultura em outros formatos, foi extinto, fizeram outro conselho que também foi extinto. E esse agora que foi fundado em 2018, né? 2018. E eu estou nesse momento como presidente, né? Estive na gestão passada e nessa também, sociedade civil, patrimônio, né? Pela cadeira do patrimônio. Estamos nessa luta, é uma luta mesmo de cidadão, né? Sim. A gente tem que aproveitar esses mecanismos aí e usá-los da melhor maneira aí para a coletividade, né? Uma luta coletiva. Sim, luta sim. coletiva. E vamos começar as perguntas aqui, Rubinho. Vamos nessa. Você aí que tá fazendo Desvendando Macaé, roteiro concurseiro, cara. Como é que é esse catalogar as memórias, os lugares, história? Cara, essa coisa de catalogar as memórias e tal é uma coisa que eu sempre fiz naturalmente. Porque na minha família eu tenho assim diversas gerações de pessoas ligadas à história, à memória, a ser guardiões mesmo da memória do lugar e tal. Então, naturalmente, desde muito novo eu comecei a fazer isso e aos poucos a gente vai organizando um pouco mais, vai vendo a maneira de levar isso para o grande público, né? Usar de uma maneira saudável para a cidade, levantando pertencimento. Que a coisa da memória é muito importante, né, cara? O lance de você trabalhar a memória de um lugar, né? Você buscar tá ali... como dizia aí o ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, né, fazendo um do-in, né, mexendo em algumas partes para revivar elas, né? Essa do do-in é boa pra caramba. Isso na cultura foi sempre muito bem utilizado, né? Você mexer em áreas que estão ali parecendo que estão mortas, adormecidas, para elas acordarem e virem de volta à tona e sair ali do relevológico. A gente, em Macaé, a gente começou a fazer um trabalho com Desvendando Macaé voltado para essas memórias. A gente começou fazendo com escolas, né? Sendo convidado por escolas particulares e públicas. Depois de um momento a gente passou a receber turistas, pessoas que vinham de Minas Gerais, Aracaju, São Paulo, Santa Catarina e pessoas da América do Sul. E aí a gente também passou a receber, ter um chamado, ter uma procura muito grande dos próprios macaenses, das pessoas que são de Macaé. Sim. Né? Até na espera desse tal concurso, né? Não, exatamente. Aí esse do concurso foi uma que já juntou todo mundo, né? Porque o concurso tem pessoas de fora vindo fazer o concurso, tem muita gente da cidade. E esse roteiro concurseiro, ele teve um lance muito legal porque foi uma sacada de que sempre nos editais da cidade, grande parte das vezes, tem uma parte grande, importante de questões sobre a história local. Sim, sim. Então, assim, a gente faz esse roteiro concurseiro sabendo que isso vai cair.
né? E aí a gente vai fazer um recorte de qual data redonda que está tendo agora, 150 anos da Nova Aurora, o que tem sido muito falado, a parte de história natural da cidade, sambaquis, né? Formação aí do nosso litoral. Então a gente começou a mapear um pouco voltado para o concurso e fizemos o roteiro concurseiro. Sim. Mas que advém desses passeios todos pedagógicos, passeios que a gente faz na cidade também, contando memórias, né, de pessoas da cidade mesmo. A gente fez um passeio muito legal em cima do livro do Dunga, né, Fotogramas e Saudades, que ele documentou Macaé ali nos anos 80, com a chegada da Petrobras. Sim. Então a gente reavivar memórias mesmo, dividir essa memória. E a gente, quando faz com as pessoas de Macaé, a gente vai dividindo a memória mesmo. A gente traz ali fatos, traz acontecimentos, histórias, mas recebe também, é uma troca. É uma troca muito Coisas legal. novas. Pô, esses passeios andando por Macaé são fabulosos, cara. A gente agora recentemente fez também aí, criamos o Miquié Macaé com H, Macaé, que é um que a gente leva o pessoal para Macaé mais antiga que você puder ir. Mais Porque antiga? quando a gente pensa numa Macaé antiga, o pessoal pensa em 1920, pensa no casarão ali onde é o Museu da Câmara, né? Pensa na Igreja de Santana, que é de 1630, né? Mas a gente tem uma coisa mais antiga ainda, que é a nossa história natural, né? Que é onde está os vestígios dos nossos sambaquis, né? Onde está o nosso rio Macaé, que é um marco de nascimento de tudo isso aqui. Com certeza. Então a gente vai lá na história natural, a gente volta milhares de anos, né? A gente está conseguindo chegar lá, né? Como Macaé foi descoberto. Como Macaé foi formada ali enquanto um lugar, né? Uma ecorregião. Como que o rio se formou, como que o Pontal se formou, né? E a gente tem uma história natural, uma história arqueológica muito rica. Sim. Porque tem uma fase na arqueologia brasileira chamada fase Macaé, não é à toa. É por conta de tantos sítios que foram encontrados aqui nessa área. Fase Macaé? A fase Macaé na arqueologia brasileira. Aí, ó, temos uma fase, galera. Temos. Tamo bem. Nós temos muita história, é muita história, cara. Tem uma história muito bonita. Aí, essa fase Macaé é o que, Rubim? Essa fase Macaé são o antigo instituto que tinha no governo federal, que fazia essas pesquisas arqueológicas, tiveram em Macaé no final dos anos 50 e mapearam diversos sítios. Sítio Santana, que fica na ilha de Santana, sítio Cabiúnas, alguns sítios na região serrana, algumas outras coisas, né? Ali na região do Imburo e tal. E esses sítios, eles tinham um recorte, quando se fazia a pesquisa do material usado neles, do que era achado, um recorte muito similar. Isso deu aos pesquisadores da época, e também a época de datação das coisas era uma época muito própria, porque os outros lugares estavam há 6.000, 9.000 anos, aqui estava 8.000 cravado, e aqui, com aquele recorte, aqueles vários sítios. Entendi. Então tinha uma civilização. esses pesquisadores falaram, vamos dar o nome dessa fase dentro da arqueologia brasileira de fase Macaé, porque é onde a gente mais encontrou sítios dessa datação, e foi exatamente aqui em Macaé. Por isso que o nome da fase é Macaé. Sítios, e aí que tem você diz. sítios arqueológicos. O que é morto? É utensílios? Tudo isso misturado, na verdade. Na verdade... Caramba, eu sou leigo, Rubinho, desculpe. A gente está voltando, olha só, é importante a gente falar o seguinte pra galera entender. Nós temos aí os povos originários, né, que é chamado de índio, os indígenas, que a gente vai ter aqui os Goitacá, né, os Guarulhos, a gente vai ter algumas tribos indígenas aqui na nossa região, que são de 2.000 anos para cá, de 1.500 anos para cá, né? Eles não estão muito além do que 2.000, 2.500 anos. Não tem vestígios além disso. Sim. Então, os povos anteriores a eles... Os anteriores a esses povos são datados de mais ou menos 8.000 anos antes do presente, antes de 1950. 8.000? Esses são os povos sambaqueiros, que eram os povos que fizeram a primeira formação de moradores do litoral aqui da região fluminense. Mais 8.000 anos, Rubinho? 8.000 anos antes do presente. Que isso? Eles são anteriores aos povos indígenas. Qual era a característica deles? Eles viviam nas pedras e eles, à beira-mar, beira-rio e tal, se alimentavam de moluscos. E essas conchas de moluscos é que eles iam fazendo grandes montanhas para poder afirmar seu poder. Hoje em dia as pesquisas já sabem que nessas montanhas tinha também a parte de funeral. Foram encontradas também diversas urnas. Um lugar muito interessante, galera, de visitar, muito legal de visitar na nossa região, é em Rio das Ostras,
o Museu do Sambaqui da Tarioba, que fica ali no centro de Rio das Ostras, onde é a Casa de Cultura, em frente à Praça São Pedro. Ele está recém-reformado, está aberto para visitação. Pô, é o único museu do Brasil de arqueologia que está in situ, que está no lugar que foi encontrado os vestígios. E aí lá vai contar essa história. Lá conta exatamente, lá não foi retirado de lá e levado para um lugar para expor. Lá onde foi encontrado, no quintal lá da Casa de Cultura, é que tá lá e fizeram um museu maravilhoso, muito bem. Lá exatamente a equipe que era desse departamento federal, ele foi extinto, né, na era Vargas, e depois foi feito um Instituto Brasileiro de Arqueologia. Né? Esse instituto é que esse mesmo pesquisador, né, o professor Aldemar Dias, ele acabou se tornando o criador desse instituto, que acabaram com o departamento federal, e esse instituto é que significou já tinha feito, né, essas pesquisas anteriores, mas eles que significaram tudo dessa exposição que hoje está ali. Está em exposição aqui em Rio das Ostras. É um museu de Sambaqui. Ali vai contar essa história de 8.000 anos atrás. Né? Vai mostrar a feição, de como seria a feição desse homem sambaquieiro, que esse cara, essa família que vivia em cima das conchas, em cima das pedras, se alimentando de moluscos à beira-mar. Né? Milhares de anos depois desses caras é que vieram os povos que a gente conhece como indígenas, que são os povos originários, né? Inclusive, lá na rua que eu moro, era a rua Praia das Conchas, depois veio muita coisa aí, agora é Benedito Lacerda aí, ó. Porque... Mas é uma forma também da memória, ressignificar a memória, né? Outra parada, né? Mas então, também, são profundidades da história, da nossa história, né? A gente tem uma história que foi pouquíssimo contada em Macaé. Né? Essa história milenar do homem sambaquieiro de 8.000 anos atrás quase não foi contada. Sim. Se você for pesquisar, você até vê que ela foi tratada sim, mas ficou muito escondida. Né? Essa história é uma história maravilhosa que nós temos, e aí a gente revela essa coisa, a gente descobre, começa a revelar, né? Começa a desvendar a coisa de ter a fase Macaé na arqueologia brasileira. E né? Uma coisa vai ligando com a outra. Uma coisa vai ligando, e a gente faz questão de botar isso nos nossos roteiros, trabalhar, pesquisar muito. A minha esposa é turismóloga, também é uma grande pesquisadora de Macaé. Então a gente consegue reunir o meu trabalho de memorialista, de história de Macaé, com um trabalho também voltado para turismo, e a gente consegue levar isso, enriquecer, né? A pessoa que vem hoje visitar Macaé, ou que quer passear por Macaé, porque o macaense, como a gente fala, não é só quem nasceu em Macaé. Tem gente morando em Macaé 10, 15, 8, 18, 30 anos e já é macaense. Não precisou nascer aqui. E quer conhecer, quer dar um passeio na cidade. Então a gente busca fazer esse trabalho aí com muito amor, com muita dedicação. Riqueza de detalhes. E levando, pesquisando muito, né? Trabalhando. A gente fala que... eu, pelo menos, descobri isso, né? Na verdade, em todas as atividades é assim, né? Na música, na literatura. A pesquisa diária é que traz o conhecimento mesmo, o domínio do tema e as interligações que às vezes não está escrito no papel, mas você liga uma ponta com outra, uma data com outra, e você chega a um achado, a um desvendar de uma história. Igual agora que mesmo, esse negócio de Praia das Conchas, eu não sabia. Que eu ficava tipo, pô, toda praia tem concha. É por isso, certamente. Toda praia tem concha. Por que só aquela lá é Praia das Conchas? Ali foi um dos primeiros portos de Macaé. Ali é um lugar muito importante, né? Praia da Concha ali atrás do mercado de peixe. Lá tinha uns negócios de aço, de segurar. Muita pedreira. Ali é tudo pedreira, né? O nosso grande pescador macaense aí, velha guarda, Cadilson, ele mora em cima de um dos moles ali do Porto da Concha. Cadilson ali é figura ali proeminente, ali, pescador dos mais antigos, grande amigo. Bravo. Né? É um dos pescadores mais antigos de Macaé. Ele mora num casebrezinho ali, na Praia da Concha, em cima de um dos moles do antigo Porto da Concha. É muita história. Mas aí, Rubinho, só pra continuar aí no roteiro, porque, pô, você fala bem pra caramba, pô. Você deixou o entrevistado aqui sem jeito. Mas só continuar no roteiro aí. Cara, e a importância da memória, você já falou. Mas aí, que sua família também já tinha um trabalho ligado à memória, você também... Mas de você, cara, onde surgiu essa pessoa aí que, pô, tem tanto desenrolar aí pra falar da história de Macaé, tanto amor pela cidade de Macaé também? Como surgiu isso tudo? E boa pergunta, cara. Isso aí, você vai gostar da resposta que eu vou te dar. Isso aí é uma explosão do metabólico sensorial, meu. Oh, que resposta! Transcendi, cara! Foi uma boa. Eu sou macaense, né, cara? Eu nasci em Macaé, sou apaixonado por Macaé, fui criado nessas praias. Sim. Vivi aí, eu sou jovem já há algum tempo, né? Então eu
Eu vivi muita coisa em Macaé desde os anos 80 pra cá. Vi essa transformação aí toda que a gente teve com essa indústria que chegou do petróleo e gás aí, inicialmente só petróleo. Passei por muita coisa. Assim, se eu for começar a contar, meu irmão, eu gosto muito de contar, né? Tenho contado assim nas entrevistas da minha experiência enquanto criança, né? Andando de bicicleta pela cidade e uma vez um caminhão, daqueles caminhões que vinha trazendo aquelas pedras enormes para construir o quebra-mar em Ibitiba, caiu com uma pedra assim do meu lado. Eu devia ter uns 10 anos de idade, 9 anos. Caraca. Ali eu falei, caramba, passou uns 3 dias, uma daquelas pedras caiu e matou, né, uma pessoa. Aconteceu diversos acidentes desses, porque eram caminhões. O pessoal de Macaé vai lembrar que eram caminhões e caminhões que entravam na cidade da pedreira, pronta entrega, de Campos, trazendo pedras enormes para fazer o quebra-mar de Ibitiba, né? E a gente passou por isso tudo. Porra, em Ibitiba mesmo, a transformação daquele lugar social ali de convivência. Que era um grande porto, eu fui criado na Rua Direita, né? Meus pais Rua moravam Direita, na Rua história. Direita, em cima do Unibanco, no número 467, apartamento 301. Não dá endereço, eu vi aqui só tem maluco. Não existe mais. Quer dizer, existe, mas é outra coisa. Tá até vendendo apartamento lá. Aí quem quiser comprar. Rui Barbosa 467. Eu não é mais meu, aquilo lá já foi vendido há muito tempo. Dali, eu fui... Pô, estudei nos colégios praticamente todos de Macaé públicos, entendeu? Todos os colégios, fui criado do Luz Ride, com muitos amigos aí, né, que a gente estudou junto, muitos professores maravilhosos. Convivi também com a galera de Macaé do skate, né? Sou um skatista das antigas. Eu, quando tava parando de andar de skate, Franguinho tava começando a aparecer, ele com o irmão dele, dando os primeiros olhos. Olha o Franguinho, que é hoje aí, campeão mundial, né, cara? Cheio de prêmio na bagagem, o cara que treina aí os campeões hoje mundiais também. Tava parando ali, você já era velha guarda. Eu sou da velha guarda do skate, cara. Você já era velha guarda. Eu sou jovem há algum tempo, rapaz. Eu já sou jovem há algum tempinho. Isso é importante, sou jovem já há algum período. E é muito bom isso, cara, porque aí a gente passa por várias gerações, a turma do surf, do skate, do mountain bike, do jiu-jitsu, né? Eu fiz parte dessa coisa toda, filho. Fiz parte disso tudo. Sim. Entendeu? Eu sou da primeira turma. Não posso falar primeira turma de jiu-jitsu, por quê? Porque agora, com nossas pesquisas, descobriu que Carson Gracie teve uma turma em Macaé nos anos 50 de jiu-jitsu. 50? Em 1957, ele estava aqui ele fazia algumas apresentações no Cine Taboada, né? Antigaço. E aí, assim, não posso falar, mas após esse período dos anos 50, lá pelos anos 90, início dos anos 90, eu tava naquela primeira turma do professor Cláudio, lá na antiga Academia Torino, sacou? Ali que começou tudo. Ali que foi o início do jiu-jitsu, mas que antes de existir aquele malhação jiu-jitsu que trouxe a molecada toda pro jiu-jitsu. Quando essa galera veio pro jiu-jitsu da televisão, a gente já tava lá cascudo, né? Já tava lá amassando geral, estourando a orelha de todo mundo, né? E aí foi muito bom, ó. Hoje eu tenho vários grandes amigos que são faixa pretas aí, professores, renomados, campeões. Posso citar aqui Malafaia. Malafaia foi meu amigo de infância, da gente jogar bola, a gente, sabe, arrumar confusão no colégio, a gente fazer um surf, a gente andar de skate, a gente fazia de tudo. Entendeu? Malafaia era capoeirista quando eu fazia jiu-jitsu. Malafaia hoje é velha guarda do jiu-jitsu de Macaé, assim como eu sou também. Um grande professor, um grande mestre. Tem hoje uma academia renomada, né? Formando aí, cheio de alunos. E assim como o Marvel também. Marvel é meu amigo de colégio do Luz Ride, cara, de 3ª, 4ª série. Entendeu? Marvel hoje é secretário de esporte também, faixa preta de jiu-jitsu, campeão. Então essa galera toda, PQD, a galera da capoeira que foi pro jiu-jitsu, nossos amigos que a gente já perdeu, como o Fábio Pé. Eu sou da velha guarda do jiu-jitsu. Aí chegou em Macaé Renato Ferro, muitos anos depois, um grande amigo também. Fizemos jiu-jitsu com ele muitos anos. Entendeu? Andei de skate, fui campeão de skate. É muita história. Tem muita história. Se a gente for entrar aí. E você já estava ali presente em vários nichos sociais, em vários movimentos ali de criação de subjetividade. Aí você foi tipo, já tô presente, vou ser ativo. Fui descobrindo a coisa da poesia também, muito jovem, né? Começando a fazer poesia e descobri que meu avô era poeta, meu tataravô era poeta, meu pai escrevia umas poesias. Aí comecei a descobrir um monte de poeta, Manuel Bandeira. Pô, e você não fugiu da herança familiar, né? Não, você podia ter esquecido, fugido. Não, virei um leitor de livro louco, assíduo, apaixonado. Tenho uma biblioteca em casa, sabe? Bravo, monstruosa. Amo ler.
Você vê que hoje a gente tava conversando lá, você falou, cara, 60 páginas, eu tipo, porra, já peguei e li logo, entendeu? E tá nessa... A Amor por Leitura tá agora com a biblioteca comunitária lá no Isso aí, RCM. botando a biblioteca na rua, poxa. Roda Cultural de Macaé acontecendo lá no falecido, né, Cineclube, ou vai voltar? Vai voltar ou não? Ué, a gente quer que volte, né? A gente tá lá pra isso, né? Pra chamar Aí. atenção e chamar. Volta Cineclube, sentimos saudades, mas tá acontecendo lá, toda quarta, toda... Não, tá acontecendo na segunda quarta de cada mês. Com essa coisa agora de chuva aí, a RCM também começou a fazer algumas edições na Rinha das Artes. Rinha das Artes. Essa temporada chuvosa é complicado, né? Sim, lá é sim. aberto. Mas lá é a nossa base. Nossa base é lá na porta do Cineclube, no Ocupa Cineclube, que a gente pegou o balcãozinho da frente ali, ocupou, e a RCM faz lá a sua batalha de sangue, a gente acoplou junto ali uma biblioteca comunitária. Agora também fizemos pela primeira vez, na última edição, uma projeção de cinema na parede com clássicos do cinema, foi do caramba. Maneiro. E a gente quer continuar fazendo com uma parceria maravilhosa com outro guerrilheiro também que é da velha guarda de Macaé, um cineasta, Filhas Barbosa, né, que é criador também do movimento Cineclube Aberto Já. A gente vai unindo as pontas, juntando a galera para poder ganhar força, né, no que a gente quer fazer, né, cara? Que é cultura na cidade. Sim. E quero um espaço único macaense que por muito tempo aí tá fechado e que a gente não pode parar. Não morreu não, pode deixar, não morreu não. Nada. Tanto não morreu que tá lá uma Tá lá. célula lá ainda pulsando, né, que essa Exato. ocupação. Exato. Mas como é uma coisa megalômana, a solução é megalômana, entendeu? Sim. Ali foi feito, ali construído, né? Originalmente era um cinema, né? Foi feito nos anos 60, 68 foi inaugurado, 1968. Mas ali, com a reforma que aconteceu a partir do ano 2000, com a entrada da Petrobras, da prefeitura, que ali era dos sócios, sempre foi dos sócios, né? Aconteceu de ser feito um projeto para um polo regional de cinema, né? É um grande projeto, é um polo regional de cinema, com estúdios lá dentro, com salas para cursos, sala de artes, o grande cinemão, ali com todos os recursos que poderia. Só que fizeram a reforma, prepararam tudo e ficou abandonado e não... Ficou só no projeto, né? Não, o projeto foi feito. O projeto da Petrobras, que era quem tinha que fazer, botou ali milhões, reformou, deixou tudo pronto, 90 e tantos % pronto. Uhum. E aí a prefeitura que tinha que botar pra frente, botar gestão, botar pessoas lá dentro e não entendeu que não devia botar ninguém, não foi colocando. Ficou pronto já há alguns anos, a gente nem sabia que estava pronto. Quando foi agora tirar tapume, estava tudo destruído lá dentro, tinham roubado os cabos, estava destruído. Eu vi a notícia, roubaram ar-condicionado do Cineclube. Eu fiquei, Cineclube tem ar-condicionado pra quê? Ninguém vai lá. Não, a reforma que a Petrobras fez botou tudo de primeiro mundo, que era só ligar e começar a funcionar. Exato. Não fizeram isso. Botar um gestor lá pra ficar abrindo. Não fizeram isso. E aí tudo se deteriorou. 4, 5 anos fechado. Ninguém sabia, né? Que tava tudo pronto e... porque ninguém entra lá também, né? Ninguém entra, então... Vocês fazem suas movimentações ali, mas... A gente faz lá de fora, na rua, né? Exato. Não podemos entrar lá dentro, né? Infelizmente tá naquela situação, deteriorou tudo, ladrão entrou. Foi preso um grupo lá, a Guarda Municipal de Macaé, prendeu lá uns caras roubando. Ainda bem que eles estavam focados em roubar, parece que cabo, né? Mas destruíram tudo. E aí o tempo também comeu cupim, comeu coisa, é triste. É uma coisa... Merece ser chamada atenção, falada, a gente tá lá pra isso. Pra contar essa história, falar que tá lá. É um imbróglio, né? Um grande problema que... Imbróglio? É um imbróglio. Tem que... Rubens, você me deixa pra trás dessas palavras. Você é um cara muito leitor mesmo que tá cheio de palavrinha aí que... A cabeça tá cheia de macaquinhos no sótão. E fala pra mim, Rubens, você quer falar sobre lugares ou pessoas? Nosso roteiro aqui tá cheio de coisa pra falar ainda. Vamos falar de lugares, depois a gente fala de pessoas, poxa. Vamos começar então dos pontos de Macaé. Você acha que Solar dos Melos um lugar bom pra cultura? Pra tipo, ser como é que fala? Museu da Memória que chama? Museu da Cidade de Macaé. Museu da Cidade de Macaé. Acho que é um lugar básico pra você visitar, conhecer e começar... Quem quer começar a se inteirar na história de Macaé, poxa, vai ter ali acesso a
a um prédio com uma arquitetura ali maravilhosa, né? Que vai contar a sua história. Logo na entrada, na entrada vai ter a exposição contando quem era o proprietário de lá, o que ele fazia. E sempre tem uma exposição, conta um pouco da história de Macaé, que tem uma exposição fixa, né? Que vai falar ali sobre o gabinete dos prefeitos, sobre os tempos políticos da cidade. É um lugar, é um museu da cidade de Macaé. E tem também um acervo lá para pesquisa, há uma biblioteca, né? Tem sempre programações, semana nacional de museu, exposições de artistas que vão lá também expor, lançar livros. Eu acho um lugar básico para você conhecer em Macaé, né? Vale muito a pena sempre, vale muito. Chega lá, assina no livrinho da entrada, conversa com o pessoal. E é livre, né, para visitação. Chega lá e fala, pô, não tem ninguém para me guiar. Certamente vai ter alguém que vai poder te falar sobre o lambrequim, sobre a construção. É maravilhoso, vale muito a pena. E para preservação documental aí da cidade de Macaé, você acha que o que a gente pode fazer para fomentar a visita, fomentar o pessoal se interessar pelos livros já escritos pelos macaenses, pelas coisas que só tem lá? Tem muita coisa que só tem lá, né? Não tem nem online. Então, aí a questão, você entrou numa questão agora aí de acesso ao manancial de conhecimento de Macaé, que certamente vai estar em livros, jornais, né, coisas de cartório. Bom, aí é uma batalha grande que a gente vem travando em Macaé. Um dos motivos de eu estar, né, no Conselho de Cultura e estar... Eu sou músico, né? No meio disso tudo eu sou músico. Poeta, né? Poeta no meio disso tudo eu tô... Mas aí a gente tem essa batalha relativa ao patrimônio, né? Há muitos anos. E eu resolvi entrar pela vertente patrimônio para buscar que a gente faça marcos legais em direção a preservar o patrimônio de Macaé e dar acesso, cara. Porque não adianta preservar também, esconder tudo numa sala e não ter acesso, né? Então, uma das coisas que a gente... O livro, por exemplo. Conhecimento através de livro. Cara, a questão do livro é você ter acesso ao livro. O grande problema é ter acesso. Esses livros históricos têm que ser reeditados. Tem que reeditar, tem que ter uma política, um programa que pegue o orçamento público e faça retornar à sociedade aquele conhecimento que foi gerado. É só reeditar os livros, vamos começar uma série de reeditar. Isso ainda não existe, né? Isso não existe ainda na cidade. Né? Eu fico muito... Reeditar, que você diz, botar na linguagem de hoje? Não, pegar os livros. Só xerocar? Simplesmente fazer uma edição nova. Pode se chamar ali. A gente tem hoje uma nova norma da língua portuguesa, tudo bem. Os livros que foram antes dos anos 40 vão estar mais ainda fora dessa norma. Sim. Mas assim, com muito cuidado, fazer reedição desses livros históricos. Quem tem feito isso muito bem na cidade, na região, é o IFE. O IFE acaba de lançar pela sua editora, inclusive agora... alguns números, assim, vou falar de um deles aqui, que é sobre a capitania de São Tomé, escrita pelo historiador Augusto de Carvalho, né, que é um livro lá de 1889, mas é essencial. Tem as cartas dos 7 capitães, tem os relatos dos 7 capitães, tem cartas de Pero Góes, que foi um dos caras que veio cuidar ganhou a capitania, né, que ficava do Rio Macaé para cima. Então, assim, o livro, o grande lance do livro é dar acesso. E os livros históricos serem reeditados. Reedita os livros e dá acesso. Distribui nas bibliotecas públicas, nas escolas, né? Distribui gratuitamente o livro. E em relação a acervos, né? Aí a gente já tem um problema maior. Acervo tem que ter espaço. A gente hoje carece de espaço, porque em Macaé tem diversos acervos que estão na mão de particulares e que são para ser públicos, mas que os particulares... Eu sou um deles. A gente vai entrar nessa coisa de falar que você que eu sou guardião. Eu sou guardião de alguns acervos também. Tem a biblioteca minha, que provém do meu pai, do meu avô. Tem coisas de outras pessoas que deixaram comigo, né? E cuido de um acervo muito importante para a cidade, que não é para ficar comigo, né? O acervo do professor Antônio Álvares Parada. Esse acervo, que eu acho que é o principal acervo da cidade, que é o cara que cuidou da história da cidade, lançou mais de 10 livros, escreveu deixou livros inéditos. Hein, galera? Coisas de pessoa, né? O professor Antônio Álvares Parada é simplesmente o autor do hino de Macaé. Né? Era professor de química, Coisas e Gente da Velha Macaé, né? Que é um dos livros mais importantes. Né? 500 histórias curtas e antigas. Queria escrever 500 histórias no jornal, ele acabou escrevendo 1000. Hoje é um livro com 2 edições. Ele são todos livros esgotados, né? Dobrou a aposta, né? Mas são livros esgotados, cara. Tem que reeditar esses livros. A gente agora, né? A gente trabalha junto com a família dele nesse resguardo. Tentamos que o poder público ficasse, né? Porque o professor Antônio Álvares Parada, ele falece em 86. E ele não teve filhos. Mas ele tinha um sobrinho, afilhado dele, o Cesário Álvares Parada,
para quem ele deixou em cartório todo o acervo dele. Agora em 2017, se eu não me engano, 18, falece a viúva dele, que guardou tudo dele desde que ele tinha falecido, tudo que ele tinha de acervo, todos os jornais antigos, muitas coisas de Macaé. E aí, com a morte dela, esse material ficou assim meio perdido. A casa da família, que deveria ser uma casa tombada e virar um lugar de memória, foi tombada assim, mas foi tombada, derrubada e vendido o terreno. Né? Já virou 3 lojas. E o material foi todo para onde? E esse material ficou perdido. O sobrinho dele me pediu ajuda para buscar algum lugar para resguardar. Tentamos, na época ainda existia a Fundação de Cultura, tentamos a Fundação de Cultura, não tinha lugar, tentamos Solar dos Melo, não tinha, tentamos Prefeitura. Solar dos Melo é pequeno também. Solar dos Melo não tem espaço para receber. Biblioteca, um estúdio desse aqui cheio de coisas de memória, jornais antigos, fotos, documentos pessoais, livros. O escritório dele, né, do jeito que ele deixou, tudo, máquina de escrever, todo um ratatá de memórias, memorabilhas e memórias da cidade. Sim, sim. E aí o que acontece? Esse material a gente acabou levando para a Câmara estava formando seu museu. Né? A gente levamos aquele material todo para a Câmara para começar a fazer uma catalogação, higienização, né, pá. Só que aí a Câmara não deu continuidade a esse trabalho inicial, começaram a desfigurar um pouco ali a ideia inicial do que era aquele acervo, a família quis tirar, a gente quis tirando de lá. E aí parte está guardada com o Cesário e outra parte está guardada comigo, que eu tenho uma sala grande lá, tenho uma biblioteca grande, tinha espaço, hoje não há mais espaço para nada. Sim. Recentemente recebi alguma doação de Martins Santa Fé, recebi também de uma professora de música de Macaé, da família Chaves, mas doações assim pontuais, né? 4 caixas. A gente recebe para resguardar, que a família fala, cara, vamos perder. Já perdemos, o cupim já comeu mais da metade. Não temos onde guardar, ajuda a gente. Solar dos Melo não tem como receber nenhuma bota. Então qual é a solução para isso? Pegar uma área, um galpão, e se construir como área técnica de acervo municipal. Porque aí eu vou doar tudo que está comigo. Manuel Olive, que é um outro grande cara de Macaé, que tem uma história com a família histórica em Macaé, tem um material histórico com ele, que já está doando. Ele doou agora para a Salesiana uma coleção de quadros do irmão dele, Indemburgo Olive, que foi um grande pintor, nascido em Macaé, criado em Macaé, que pintava as coisas. A galeria de arte do Teatro Municipal é a galeria Indemburgo Olive, por isso, por esse cara. Tem outras pessoas em Macaé com acervos, entendeu? Uma grande biblioteca, será que seria a solução ou não? Porque assim, documentos, né? Tem muitos documentos, muitos jornais antigos, tem muitas fotos. Tem que ser mesmo uma área técnica de acervo que vai poder resguardar aquilo numa temperatura ideal. Porque a cada dia que passa com aquele material fora de temperatura ideal, o tempo de vida deles, que já seria nem tão grande, vai diminuindo bruscamente. Degradando ali total. Entende? Né? Então assim, poxa, eu hoje, ainda bem que eu tenho condição de resguardar esse material. Ele fica resguardado, guardado, higienizado. A gente já tem uma catalogação base, mas não tudo. Né? Fiz vários cursos para poder catalogar, para poder cuidar daquilo. Colocar em papel vegetal grande parte das coisas. Colocar em caixas de arquivo, entendeu? É um trabalho de 3 em 3 meses, tira tudo do lugar, limpa tudo, organiza tudo. Né? Mas eu faço com prazer. Eu sei, mas assim, aquilo não é para ficar guardado. Recentemente achei uma fita cassete do professor que ele fala: este material que eu guardei a minha vida toda, eu sei que um dia perecerei e estará na mão de alguém. Este material é para ser do município, da cidade. É das pessoas, é para todo mundo ter acesso. Agora, se hoje a gente não tivesse feito isso, a gente não teria mais esse acervo, por exemplo. Porque o lugar que tinha sido apontado para ele ficar, agora, após a pandemia, a gente foi chamado lá, né? E o lugar estava completamente inundado, cheio de o material que estava lá se perdeu, e era lá que queriam guardar o acervo do professor. Que isso, pô. Entendeu como é que é? Então, assim, é uma luta. É uma luta que a gente trava. É uma honra estar com esse material, é uma honra, mas é um pepino. Que se der ruim, se o telhado lá do meu negócio quebra lá, molha, tu acaba com tudo, e aí, cara? Verdade. Então tem que ficar ali, sabe? Você fica ali trabalhando igual um neném. Cuidando igual um neném, com cuidado com tudo, sabe? É todo um resguardo. Muito maneiro. Que tem que ir pro poder público. O poder público tem que ter condição de receber isso. Aí, poder público, receba esse material. Tô lá no conselho apurriando
para se gerar em Macaé uma possibilidade. A lei do patrimônio tem que ser atualizada, os acervos públicos têm que ser fortalecidos, entendeu? A gente tem que ter uma política de patrimônio clara, séria, para poder que esses acervos se tornem públicos, sejam catalogados, higienizados, digitalizados, colocados num site, entendeu? E as pessoas possam acessar pela internet, cara. Exato, porque... O professor Tonito, desculpa, que eu vou só que eu comecei a falar e peguei lá um caminho. O professor faz 100 anos agora, em 2025. 27 de dezembro de 2025, 100 anos do professor Tonito. Nós já estamos trabalhando um projeto dos 100 anos, com reedição de livros. Ele deixou 3 livros inéditos, todos escritos, inédito, prontinho. Pô, inédito. Tem um livro só sobre as ruas de Macaé, um só sobre os poetas de Macaé. Maneiro. Maravilhoso, com informações fabulosas, tá lá inédito, completo. Tem outros materiais que ele guardou, que ele publicava em jornais. Alguns já foram publicados e outros estão lá inéditos. Então há um manancial ali muito grande. Uma vez até brincando com o professor Marcelo Abreu, grande professor de história, falei para ele, cara, esse acervo aqui, ele pode mudar a história de Macaé, o que tá aqui, hein? Porque é um acervo muito grande do ponto de vista do conteúdo que há ali. E aí para você... Eu venho lendo jornais, a graça, né, uma coisa muito importante é que a maioria, 90 e tantos por cento daqueles jornais históricos lá, foram levados por ele ou pela viúva para o Arquivo Nacional, para a Biblioteca Nacional e estão online para todo mundo ter acesso. Então assim, você não precisa ficar manuseando o jornal de 100 anos atrás. Porque a coleção dele lá vai de 1864 a 1964. Todos os dias, 2, 3 jornais. Então você vê a realidade da cidade acontecendo ali de 1º de janeiro a 31 de dezembro de todos esses anos. Pula um ano ou outro que não tem, mas esse recorte há. De 1864 a 1964. Começa com o Monitor Macaense, que não é o primeiro jornal de Macaé, mas é o que a gente tem lá mais antigo, e vai ao O Rebate. O Rebate? O Rebate, na fase anterior a Zé Milbis. Na fase de Jorge Costa. Mas o Rebate é a mesma coisa que o Debate? Não, o Rebate é anterior do Debate. Foi referência. Tem o Rebate lá dos anos 40, 50, entrada dos 60. A partir de 60 pra frente, pega Zé Milbis, que é um novo diretor do jornal, bota o Rebate no ar e leva o Rebate até pra online. Né? Zé Milbis faleceu há poucos anos, outra figura emblemática de Macaé, um grande jornalista. Foi líder estudantil aí nos anos 60. Importante. Vereador e tal, candidato até a prefeito. E ele acabou levando o jornal Rebate para online. Ele falece com o jornal Rebate online, ele escrevendo muito de memórias de Macaé, diversos livros ali online. É um grande... Procura lá, O Rebate Online. O Rebate Online. Vai achar muita coisa de Macaé. E pô, maneiro, Rubinho. Maneiro, muita coisa aí. Vamos continuar aí no roteiro aí, que cara, sem sacanagem. Hoje a gente vai conversar, que ainda tem pra falar que hoje é importante Lei Paulo Gustavo. Tem, Que saiu o edital aí, saiu hoje mesmo. Hoje. Pauta quente aqui com vocês, hein, galera? Saiu hoje o edital da Lei Paulo Gustavo pela Secretaria de Cultura da cidade de Macaé. Rubinho é um estudioso, é um vigilante? Sou estudioso, sou sempre estudioso, vigilante, É um agente cultural muito importante da cidade de Macaé. Em cima. E tá sempre ligado. Vamos seguindo aí o roteiro, Rubinho? Vamos falar então sobre... O que você quer falar? Você falou sobre o Lar dos Melos, eu falaria um pouco de Santana, Igreja de Santana. Um lugar de história de Macaé maravilhoso. É um dos mais conhecidos, né? Um dos mais conhecidos e assim, maravilhoso, muito bem cuidado. Um lugar que tem lá um museu próprio, tá aberto para visitação, tem uma equipe lá maravilhosa, tem um cemitério lá secular, né, dos jesuítas. Você tem uma visão de Macaé lá de cima maravilhosa. Quem não foi ainda na Igreja de Santana, corre e vai já. Não dá mole não. Que domingo é tem... memória, domingo tem lá a missa, né? Às 9 da manhã, Santa Missa, que é também muito bonito. Momento de fé. E Santana, Ilha de Santana também. Lugares que você não pode deixar de ir, meu irmão, em Macaé. Ilha de Santana, o Arquipélago de Santana, né? Francês, que tem uma história. O Francês, você sabe que aquela região ali... A Ilha de Santana e a Ilha do Francês, o arquipélago, né? Eles corroboram a história da deriva continental, que separou os continentes, né? Corrobora? Porque eles eram juntos? Porque ali estão as mesmas pedras que tem, né? Na região da África. E a Ilha do Francês... Porra aí, galera! Primeiro, algum lugar já falou isso? Eu não sabia dessa informação aí. Se eu não sabia, tô falando aí agora.
as pedras eram da África. Tem uma pedra ali na Ilha do Francês, quando você chega na Ilha do Francês assim à direita, tem um pedrão grandão assim, aquela pedra tá pra cair a qualquer segundo. De cair mesmo. Só que qualquer segundo no tempo arqueológico pode ser 1000 anos. Milênios, Entendeu? Mas tá. A gente tem essa corroboração, na verdade, toda a costa nossa aqui, de costões rochosos, são costões que corroboram a Gondwana, a separação dos continentes. Quando se separou o que era um continente, só que foi separando. A Pangeia. Passou ali o oceano, que a gente chama hoje de Oceano Atlântico. Aí ele se abriu mais ali no meio e fez a separação do Brasil e África. Pô, brabo demais. Recentemente, Búzios também já era conhecido. Isso já é conhecido há muitos anos, mas não é divulgado. É igual a coisa dos sambaquis. É conhecido, é estudado, é publicado, mas não fica um silêncio aqui. E aí, Búzios agora recentemente, lá dentro de um dos quilombos que há em Búzios até hoje, chamaram a atenção lá para uma parte da África que está lá, que é uma dessas pedras, né? Então a gente tem isso aqui, né? A Ilha do Francês, ela está abrindo no meio. O movimento que foi feito geológico para separação dos continentes há milhares e milhares de anos continua na Ilha do Francês. Por isso que a Ilha do Francês tem aquele barro no meio ali que parece que é uma erosão. Aquela erosão não é por conta de Petrobras, de nada disso. Aquilo ali aquela erosão é fruto desse movimento que continua ali na Ilha do Francês. Da corrente marítima ali? Não, do movimento mesmo de que existe da pedra, dessa separação dos continentes. Caraca. Ali continua esse movimento ainda. Aí, meu produtor, você vai rápido nessa ilha aí. Você não tem cara de que conhece essa ilha, não. Vai lá na Ilha do Francês enquanto tá junto a parada lá, hein? Ilha do Francês é um paraíso. E a Ilha de Santana, que é a principal, onde tem a base da Marinha, também é maravilhosa. Aquilo ali é um paraíso, cara. Tem que ir na Ilha de Santana, tem que ir na Igreja de Santana, tem que ir lá em Jurubatiba, tem que ir lá no Peito do Pombo. Sim. Entendeu? E todos eles com grande história natural, né, cara? E eu tô falando dos marcos históricos mais antigos, né? Igreja de Santana, por exemplo, e dos marcos naturais mais importantes. Aí, o Arquipélago de Santana, o Rio Macaé, Jurubatiba, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Sacou? E vá e procure um guia, cara. Macaé tem um monte de guia especializado. Agora foi formado em Macaé, se eu não me engano, 30, 40 condutores especializados em Macaé. Então, quando você vai com um cara desse, o cara vai te chamando a atenção para um monte de coisa que você poderia deixar passar batido, entendeu? Enriquece muito o passeio. Pô, eu já fui na Ilha do Francês trocentas vezes e não sabia de nada disso aí, galera. A importância aí, eu fui de leigo, olhava aquilo lá, achava meio esquisito, mas é isso mesmo. Agora ele me explicando, tudo faz sentido, é um plot twist na minha cabeça. Não é, Rubinho? Porra. Aquele caminho pra ilha ali já tem muita história, são muitos naufrágios, muitas coisas. É muito rico aquele caminho. A ilha de Santana, nela foi achada uma ossada humana que, quando foi levado para datação, a Petrobras nos anos 80 começou a passar um duto no meio da ilha. E aí fez uma escavação, achou lá uma ossada. Aí ficou aquela coisa, levaram para delegacia, pro delegado, né? O delegado, tá morto, o delegado malandro olhou aquilo e falou assim: cara, isso aqui não é uma ossada como a gente acha por aí, não, isso aí é bem antigo. E aí ele chamou o pessoal de arqueólogos, né? E eles foram olhar aquilo, datar aquilo com carbono e foram ver que aquela ossada ali tinha 5.000 anos. Caraca, tava quase virando petróleo. E aí essa ossada hoje é a ossada mais antiga datada em ilhas da América do Sul, aqui na região do Oceano Atlântico. Caraca, na Ilha de Santana. Na Ilha de Santana, e aí a gente é muita informação, a gente vai enfileirando informações. Nós fazemos um Desvendando Macaé Arquipélago de Santana. Mas ele só acontece assim 2, 3 vezes no ano, por quê? Precisa de condições ideais de maré, que você só vai encontrar isso em janeiro, março. De janeiro a março, né? Por quê? Porque esse Desvendando Macaé já sai do cais ali do iate ou do cais do mercado contando as histórias, passa no caminho por diversas coisas que trazem história, como o Forte Marechal Hermes, como as lajes que tem ali da mula, do moleque, os diversos naufrágios tiveram ali, são muitas histórias. Ibitiba, Farol, você vê tudo, passa por tudo isso e a gente rodeia as ilhas. Então a gente vai lá no Barro Vermelho, atrás do Francês, a gente rodeia por trás de Santana, faz entre Santana e Ilhote Sul. Ilhote Sul, cara, é uma coisa que eu mesmo não conhecia. Quando a gente começou a fazer isso um pouco antes da pandemia, né, com barco, até com uma escuna, uma vez um amigo trouxe uma escuna de Rio das Ostras, a gente passava, cara, colado ali no Ilhote Sul. O Ilhote Sul é um monte de caverna, cara, cheio de pássaros.
Tem um monte de caverna ali, um negócio, um cenário diferente. E tem uma praiazinha que ela tem uma faixa de areia muito curta, que ela só fica com uma areia pra essa areia aparecer e vira praia mesmo por 3 horas por dia. Sim, sim. Sacou? Cara, esse rolê é o grande rolê, que a gente faz essa rodada geral, conhece tudo, aí para ali 40 minutos no Francês, né? Sai 7 da manhã do iate, 7h40 já tá na ilha, rodeando a ilha, contando as histórias, 8h20 para no Francês, de 8h20 às 9 no Francês, e depois vai pra Santana, que lá na Santana a gente pede autorização à marinha, é recebido pelos marinheiros, e aí eles... Ultimamente a gente conseguiu fazer até a trilha para subir no Farol. Junto com os marinheiros, sendo recebido por eles, com todo o cuidado que tem que ter ali, que realmente é um manancial, um lugar muito rico. E tinha uma época que não podia, né? Durante um tempo não podia nem atracar na ilha. Porque não podia mesmo. Não podia, ele é a base da marinha. Eles têm dialogado mais um pouco com o turismo, recebe, tem um limite diário, né? E tem que pedir lá o Camerê lá de Niterói. Você faz um e-mail, manda o CPF de todo mundo. O Camerê é o comandante geral da região aqui, né? A base dele tá lá em Niterói. Caraca, informação. Aí você aí que tá ainda... viagemzinha CVC, meu irmão, tá perdendo tudo, Arranja um turismólogo, memorialista aí pra te guiar, que tem que ser guiado essa experiência, até pra você ter a experiência de fato, senão você só vai tirar foto e marcar no Instagram, valeu? Mas, cara, que papo bom, Rubinho, que papo bom, cara. Gostando muito de falar com você, cara. Das ilhas, dos arquipélagos também. Igreja de Santana aí, a lenda da Santa, né, também, de que o... Mas é uma dúvida minha agora, de freestyle aí. Tem registro dessa lenda? Ou foi um negócio mais de boca da população? Tem um registro escrito em algum livro? Então, o próprio nome já diz, né, cara? É uma lenda. Uma lenda. Tem muita gente que acredita que não... mas são várias... Quando você ouve uma lenda como essa de Santana, é muito interessante mesmo, porque ela suscita o porquê que é uma lenda. Porque não tem documento. Se tivesse uma parte documental, era uma história documentada. Sim. Mas não é uma lenda, ficou na memória oral, né? Tem várias faces aí, tem várias coisas, a gente vai descobrindo. Isso aconteceu em diversos lugares, tem essa história em alguns lugares, aqui perto da gente, né? É mesmo? Aqui perto da gente, em Cabo Frio mesmo, encontraram lá Nossa Senhora da Assunção numa gruta e tal. Aqui tem essa coisa de encontrar a santa e ela fugir por 3 vezes, né? E Macaé é interessante, que Macaé é uma terra geradora de lendas. E uma lenda gera outra, porque a lenda da Santa Fujona gerou a lenda, que aí também a gente... é metade lenda, mas a gente já começa a ter algumas coisas documentais dos túneis, né? Do túnel salesiana pro exército. Então. Tinha um que o pessoal falava que sai na Rua da Praia, não era? O túnel são diversos. A gente sabe que são diversos. Não existe? Os túneis existem. Os túneis não são lenda, não. Os túneis existem. A lenda que a gente ainda não tem a certeza é se eles se interligam e mais, se ele vai até realmente Santana. Porque quando começaram a falar da Santa Fujona, começaram também a relatar que ela fugia pelo túnel. Pelo túnel? Então, assim, não é difícil, porque de 50 anos pra cá tem sido achado muitos túneis pelo mundo. Se fizer uma pesquisa básica, você vai ver isso. 30 mil túneis foram achados nos últimos 50 anos em diversas cidades, e tem túneis de 10 quilômetros, 15 quilômetros. Ali do Porto da Concha até a Ilha de Santana são 8 quilômetros só. Que o pessoal vai de caiaque, né? Vai de caiaque de manhã lá, comer uma maçã e volta, tá mole. Também com essas canoas de hoje dá pra ir na moral. E a galera treinadaça, né? Tá no pico. Eu sei que quando a gente tava indo pra ilha, sempre via chegar essa galera lá. E eles iam bem, né? Com a maré boa, então... É por isso que eu falo que... Não os sambaqui, porque no tempo dos sambaqui a ilha tava praticamente colada no litoral, mas... no tempo dos índios, os índios tinham relação com Santana tranquilo, porque... Sim. Sabe? E também aqui era de pescadores, era de pessoas... com relação com o mar, relacionados, né? Os Goitacá pescavam tubarão com a mão, cara, entendeu? Eles pescavam tubarão com a mão? Com a mão. Eles são bravos mesmo. Eu pescava tubarão, uma das poucos ritos de passagem. E os daqui de Macaé eram os Goitacá também, né? Era Goitacá também, mas e a gente aqui só tem uma diferenciação com a região da Serra, né? Que vai pegar uns sacurus e tal, vai pegar alguns puri, né? Mas aqui aqui na verdade, cara, os Goitacá, eles defenderam da parte do Rio Macaé pra cima. Sim. Né? Essa parte onde é a cidade de Macaé, ela podia ter alguma influência do Goitacá, mas aqui era mais mesmo os índios que tinham proveniência de Cabo Frio ou da Serra. Né? Mas já ouvi falar. Mas quem domina, por exemplo, por que o nome
Por que existe o nome Campos dos Goitacazes? Né? Uhum. Porque do Rio Macaé para a região norte, tudo aquilo eram os campos dos índios goitacazes. Sim, né? sim. Hoje em dia, gente, o correto é goitacá, índio goitacá não tem plural. Não existe goitacás, nem goitacazes. Entendi. Mas o nome da cidade lá é Campos dos Goitacazes, que era um outro entendimento. Tem um time de futebol chamado Goitacás. Uhum. O nome da tribo deles lá era os Goitacá. Né? Você vai achar diversas maneiras de escrever, né? O Etacá, né? Tem vários, mas é... E eles tinham essa história de caçar, né? De pescar o tubarão com a mão, que era um rito deles para mostrar quem era forte entre eles, porque... Quem aguentava, né? Eles tinham colares com os dentes dos tubarões, e quem tinha os colares com mais dentes é que tinha caçado mais tubarão. E eles vinham com um pedaço de pau na mão, né? Pegavam um pedação de pau, tipo um cabo de vassoura. Uhum. Pau de mangue, né? Certamente. Pegava aqueles pau de mangue e ficava na beira-mar. Movimentação de tubarão que ainda é grande, voltou a ser grande ultimamente. Imagina há 500 anos atrás, 600, 700 anos atrás. E aí o tubarão vinha em direção a eles davam bobeira pro tubarão, o tubarão vinha em cima deles, eles botavam essa madeira dentro da boca do tubarão, de maneira que a boca do tubarão ficava aberta. Conseguiu encaixar. O grande lance era encaixar essa madeira lá dentro da boca do tubarão. E aí com essa madeira encaixada, eles metiam a outra mão e puxavam as vísceras, a língua, tudo, e matavam o tubarão. E eu levava o tubarão pra coisa, tirava os dentes, fazia já seu... Nossa, era bravo mesmo, hein? Aí corriam nas lagoas, né? Os relatos são que eles corriam muitos velozes nas lagoas, nos alagadiços, né? Nas areias, nos restingas. Eram os caras de uma altura maior. Sacou? Os Goitacá deixaram história aí, tem muitos relatos, né? Sim. Muitos relatos foram dizimados, né? Foram dizimados. Anos e anos de luta contra eles, matando, até que chegou ali, meados dos 1700, botaram lá um monte de roupa com varíola lá nos campos e foi mesmo um genocídio, matou o que tinha, né? Mas aí, eles fizeram isso já na intenção de matar todo mundo mesmo? Porque eles acharam que a varíola ia, tipo assim, vou dar vou mostrar o que eu faço. Pra matar, eles já vinham matando, exterminando, eles sabiam que ia matar todo mundo? Eles sabiam já naquela época? Lógico, porque eles fizeram doença, né, cara? Eles jogaram ali roupas infestadas dessa doença que não vão pensar aí antes de existir qualquer vacina, qualquer remédio. Entendeu? Só existiam remédios naturais mesmo. Então eles fizeram na sacanagem. Fizeram Que sacanagem aí, cara. A gente podia estar com Goitacá aqui agora. Os caras foram exterminados. Os índios do Brasil no geral, né, cara? Quem não fugiu pra dentro aí foi exterminado. Sim. Macaé só ficou o nome indígena. Só ficou o nome. É mesmo. E seguindo aí no nosso roteiro, Rubim, cita pra mim aí 3 lugares de memória Macaé que você acha mais importante aí, já que a gente tá nesse... Então, Igreja de Santana é bem importante. Top 1. Top 1 pra mim é a Igreja de Santana, pela visão que tem lá de cima da cidade, pela construção antiga que tem lá, da capela, que a capela original de 1630 ainda tá lá de pé, em volta dela tá... Mil e quanto? 1630. 600? Foi quando começou a construção da capela pelos jesuítas, que eles chegaram em Macaé. Caraca, que doideira. Em 1634 já estava prontinha a capela. Em volta dessa capelinha que era de frente pro mar, foi da onde a Santa fugia. A Santa fugia, a lenda é essa, é que ela fugia porque ela estava dentro da capela de frente para as ilhas. De frente para... Então depois que ela fugiu 3 vezes, foram lá fechar aquela porta de frente para a ilha e botaram a porta de frente para a serra. Né? E aí ela nunca fugiu pro Pico do Frade, por exemplo, ou pro Peito do Pombo, né? Sim. Mas isso aí também... A história já conta também, tem maneira de contar isso, documental, né? Por que a porta que era voltada para o mar passou a ser voltada para a serra? Porque em 1630, quando fizeram aquela capela inicial, o que existia de um pequeno núcleo de 10 casas de palhoça na beira do rio Macaé estava ali aos pés do Morro de Santana. O rio Macaé nesse tempo é o rio Macaé do Braço Antigo, que passa ali pela comunidade de Botafogo, Malvina. Porque o que passa ali reto, que vai em direção a Águas Maravilhosas, é uma retilineação dos anos 50, de agora, aí, 100 anos atrás, né? 80 anos guiaram atrás. o rio, né, que você tá falando. Fizeram retilineação no rio, para matar a dança do rio. Fizeram uma retilineação. Essa região nossa toda aqui foi muito mexida na questão das águas, canalizada pelo DNOS, que era um departamento de saneamento dos anos 40, 50, 60 do estado. Mas aí esse rio Macaé,
nesse tempo de 1630, tinha uma população muito incipiente, de 10 casebres ou menos, talvez, na beira do rio. Então a capela do jesuíta foi construída, né, apontando para aquele núcleo populacional que estava nascendo. E na verdade ele não foi à frente. E onde o núcleo populacional foi à frente e cresceu muito foi na região da freguesia de Neves, na Serra. Então quando essa capela, ela inicial de 1630, ela vai chegando a anos mais à frente e é construída a parte que a gente conhece hoje da igreja maior, né, que é virada para a serra, a porta é voltada para onde estava o núcleo populacional da cidade. Estava lá em Neves, lá em Córrego do Ouro, Frade, Sana. Aquela região tinha mais votantes do que aqui. Em 1880, 1870, lá tinha muito mais votantes, pessoas que votavam, do que aqui, do que a sede. Quissamã, por exemplo, que era um distrito, tinha também. Porque o que se cresceu em Macaé como núcleo populacional não foi na beira do rio Macaé, que é o núcleo inicial, na beira do rio. O núcleo que faz no populacional crescimento, muita gente morando, é na região serrana por conta da agropecuária, das plantações, de um grande movimento econômico de madeira, que foi a primeira economia de Macaé. Tudo primeira? Se você for pra então, serra... não é café nem açúcar, essas coisas aí. Café lá é madeira primeiro. Né? Madeira. Tudo que você imaginar de madeira foi retirado da região serrana, foi vendido no porto de Imbitiba, e a gente tem o final dessa movimentação ali em 1820, 30, documentado em jornais antigos com movimentação do porto de Imbitiba. Aí você vai ver lá toneladas de mogno, toneladas de cabreúva, toneladas de diversos, jatobá, óleo. Aquele distrito do óleo que tem lá hoje perto de Glicério é por causa da árvore óleo. Né? Que lá não tem essa árvore mais. É cultura, hein, galera? Rubi não, cultura. Cara, é assim, a gente tem uma história muito forte, muito rica, e essa parte da economia é uma coisa legal que a gente gosta de falar, né? Por exemplo, hoje se fala que Macaé foi salva pela economia. Tudo bem, legal, deu um aporte econômico lindo, a Petrobras, o petróleo, legal. Mas a gente teve 2 ou 3, pelo menos 3 ciclos econômicos muito fortes antes, tão fortes quanto esse, inclusive. Sim, né? sim. Primeiro foi o de madeira, né? Que aí você vai ver toda essa madeirada usada em tudo quanto é lugar na região norte fluminense, na região também do Império, né? Do Rio de Janeiro, tudo veio daqui, dessa região de Cantagalo, de Friburgo, de Macaé. Toda a região, você vai visitar a serra hoje, tudo que é pasto era mata atlântica. Depois que foi arrancada as madeiras, foi colocado ali pasto. Foi feito agropecuária, que foi um outro ciclo econômico. Agropecuária e plantações. Depois que veio a vir o café, que vai acabar em 29, com o craque da Bolsa, aquela velha história. Sim, né? sim. Tem até hoje lugares na serra ali que eram antigas plantações de café que foram abandonadas. Engenhos também. Tem diversos, entendeu? Também. Então a gente tem pelo menos 3 ciclos econômicos fortes, e esses ciclos, né, eles escoavam pelo porto de Imbitiba. Aí você vai ver a movimentação. Porto de Imbitiba em 1880 era o 5º maior porto em movimentação no mundo. Sim. Né? Era o 5º maior porto ligado ao Reino de Portugal. E o Reino de Portugal naquele tempo é o que é hoje a América do Norte. E vinha escravos, né, pra cidade de Macaé, região dos lagos aqui. E descia ali no da Imbitiba e também ali no Pão da Concha, em Imbitiba, exatamente. Lá em Itapebuçus, em Búzios, né, nessa região toda. Uma história que a gente tem contada é da Praia do Pecado, que tem esse nome por conta desses navios, né? Era navio do pecado? Era o quê? Não, ali ficou o nome de Praia dos Pecados Mortais, porque ali... Pecados mortais. Quando proibiram os navios de entrar lá na Baía de Guanabara, eles começaram a fazer os navios de tráfico negreiro. Não era só o comércio, porque o comércio foi proibido, aí virou tráfico. Entendi. Então os caras passaram a fazer tráfico com peças africanas, como eles chamavam, né, que eram os africanos escravizados, e eles traziam navios com 3 mil, 5 mil, 7 mil pessoas dentro. E chegavam aqui para aportar esses navios. Muitos deles foram pegos e presos em Búzios, em Rio das Ostras, em Macaé. Esses caras desesperados querendo aportar para desembarcar aqueles escravos, aqueles africanos escravizados, aqui nessa região, quando chegavam ali naquela região que hoje chama Praia do Pecado, eles achavam que ali eles iam aportar bem. E aí ali tem muito banco de areia, tem as lajes. Aí ali eles batiam, né, os escravos, os africanos fugiam, eles morriam, e aí passou a se chamar ali a praia onde eles pagavam seus pecados mortais. Até os anos 70 era a Praia dos Pecados Mortais, foi virando Praia do Pecado aos poucos.
Mas é por isso, né? Que maneiro, maneiro mesmo. A nossa história é bonita e é triste, né? Pô, é muito triste. É triste pra igual caramba, agora cara. fizeram lá o... Qual é o nome? O busto de Caro Cango. Exatamente, é Mas, dessa pô, história Caro aí. Cango deve ter sofrido. É muito, né? E até hoje ele tá nos livros como Facínora, assassino. Exato. Os Goitacá estão como selvagens, como silvícolas. Então é uma história que tem que ser reconstruída, recontada, E não descolonizada, né? Tirar esse olhar, esse ranço. Exato. Porque na verdade são os nossos heróis, né, cara? Foram os caras que defenderam a terra, foram o cara que defendeu a liberdade, né? Então a gente tem que... É um outro olhar mesmo. Agora, para finalizar o que você perguntou lá, que ficou aqui, foi 3 lugares? 3 lugares, ó, mais importantes. Santana vai contar essa história toda. E eu gosto muito dos lugares naturais, porque assim, temos que ter também esse pensamento de o que Santana significa, né? Santana significa a chegada dos jesuítas que escravizavam, né? Eles chegaram, fizeram ali um engenho, como fizeram também um outro engenho lá na região de Boacica, que virou Imboacica, e todos esses lugares eles tinham 200, 300 escravos. Fizeram suas senzalas. Então assim, um lugar muito importante é o Rio Macaé. É um marco inicial de iniciar toda essa história que a gente conhece como localidade, né? Um marco histórico, assim, que foi construído e tal. Pô, legal, a Igreja de Santana, né? Mas é um marco dos jesuítas, né? De escravocratas. Entendeu? Então a gente tem que ter... Ó, a Ilha de Santana, pô, é um marco maravilhoso, natural. Eu hoje em dia tenho preferido muitos marcos naturais e a história imaterial. Porque a história material, né, o patrimônio material, ele conta a história dos colonizadores, né? De quem obteve aquele espaço, exatamente, quem chegou, escravizou. Sim, então a gente tem todo um olhar também decolonizante disso aí e olhar crítico. Né? Não é desvalorizar. Cada um contou, fez o que pôde. O que ele pôde fazer foi aquilo lá, né? Sim, sim. E ter cuidado para não ficar repetindo também o que os livros escritos há 80 anos atrás contavam. Que os escravos, que os africanos escravizados eram assassinos. Eles estavam, meu irmão, defendendo sua liberdade. Com certeza. Os índios também que chegavam, arrancavam olho, faziam... Cara, os caras estavam defendendo a terra. Teve sua terra invadida. Né? Então tem que ter todo um pensamento. Né? Então eu boto aí, ó, Igreja de Santana, Ilha de Santana... E aí, e o outro? E Rio Macaé. Rio Macaé. Rio Macaé. Aí, os 3 pontos culturais importantes aí, pontos turísticos da cidade de Macaé, que, segundo a opinião do memorialista... Lógico, coisa pessoal. Rubem Pereira. Mas é isso, cara. E vamos seguir aí o roteiro, porque é muita coisa. Bora. Macaé tem muito patrimônio abandonado? Cara, tem, né, cara? Tem. Igual era aquele Palácio dos Urubus, né? Os Urubus tá lá, né? Tá lá abandonado já, hoje. Já ruiu, né? Já tá lá. Tem muito. Infelizmente a gente tem, justamente por não termos uma política clara de patrimônio, né? Isso, na verdade, no Brasil, né? E até aí isso vai se refletir na cidade. Os cidadãos têm que achar que é patrimônio, né? Pra exatamente, reconhecer. E às vezes a história não passa, né? De pai para filho, às vezes passa, mas às vezes precisa de um livro, precisa de um outro agente interventor ali que vai passar aquela história da cidade, do local. E você acha que construir memória é uma coisa fácil, Rubim? Cara, que você relata... memória, se é coisa fácil, sei lá, hein, cara. Eu nunca pensei nesse... A gente constrói memória todo segundo, né, cara? Exato. Todo segundo. Assim, acho que fácil até mas a memória que vai ficar, né? A gente imagina que seja não seja tão fácil, né? Porque nem todas as memórias ficam, né? Por exemplo, passado 10 anos, o que ficou de 2013, né? Sim. Na sua vida, por exemplo, na minha vida, na vida comunitária. Né? 2003, 1993, vamos voltando de 10 em 10 anos. Sim. Né? O que vai ficando? A gente tem que fazer essa análise, né? Ficam coisas extraordinárias, ficam coisas muito especiais, grandes ações, né? Então a gente... Eu acredito, a memória, cara, é um hábito. Né? Isso eu fui aprendendo com o tempo. Que a memória é um hábito que você tem que... Quando você é pesquisador de memória, você tem que ter um afinco na pesquisa, porque não tem nada dado, tem muita coisa escrita de uma maneira com essas leituras equivocadas.
Então você tem que fazer a sua leitura, você tem que trazer o seu dado cultural, sempre, em tudo. Se eu sou um escritor de ficção, de literatura de ficção, lógico que o meu dado cultural vai fazer toda a diferença. E o seu, quando você for escrever, vai ser a diferença sua. Vai ser outra. Né? Mas na geração de memória tem essa coisa do dado cultural, mas tem também a intervenção, porque a memória tem a memória íntima minha e a memória coletiva, né? A minha memória íntima eu faço a cada segundo, eu tenho meus marcos, né? As coisas que me movem. Mas a coletiva precisa sim de uma graxa, né? Para que a gente se encontre, né? Para que a gente possa fazer coisas juntos, para que essas coisas tenham relevância. Porque a gente pode fazer um monte de coisa junto que não tem nada a ver, que nem a gente vai lembrar amanhã. Isso é verdade. Né? Eu acho que o grande trabalho da memória é a relevância, né? A relevância do ato. E você acha que Macaé é uma cidade, assim, usando a palavra aí, a graxa, Macaé é uma cidade que tem bastante dessa graxa, desses agentes aí que vão fazer esse trabalho, igual você falou, todo de reavivamento o tempo todo? Macaé tem as pessoas de Macaé, né, que estão em Macaé gostam muito de memória, sempre gostaram. Sim, com certeza. A gente vai ver isso nos jornais antigos, porque sempre há o tratamento ali da coisa da memória. Sempre está sendo discutido memória, história, o jeito de resguardar isso. Por que Macaé não tem um museu histórico? É uma discussão de muitos anos, são muitas discussões, né? O museu da História e Cultura, né, que estava num projeto que ia sair, não ia sair. Você tem notícia, sabe? Isso sempre foi falado, né, cara? Isso é discutido há mais de 100 anos em Macaé. Né? Falaram que ia ser naquele hotel em Bitiba, depois falaram que ia ser no Ipiranga, e então, nunca sai. Nenhum dos dois, na verdade, né, parece, né? Nenhum dos dois. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente Nessa ele me pegou. A gente precisa muito de um museu histórico da cidade, para contar a história da cidade. E que tem lugares abandonados. Um lugar a gente tem diversos, tem lugares aí, sabe? É um espaço, não falta a logística. Falta política pública, né? Falta se dedicar, né, às pessoas que têm um poder, né, legislativo, executivo, e a própria população, porque também não adianta cobrar só do executivo e legislativo se a população também não está levantando essa bola aí para eles chutarem, ou para todo mundo chutar. Pedindo, se não tá tem pedindo, que ter. Eles não vão a fazer. gente trabalha muito com pertencimento, com o objetivo que chegue que essa bola seja levantada. Exato. Porque não adianta eu ficar gritando, a minha vida toda gritando sobre patrimônio. Adianta alguma coisa ou outra, mas assim, o reflexo que tem que ter na sociedade não adianta, não é só eu gritando. Tem que ter uma galera gritando, tem que ter uma comunidade, um coletivo, né? Revoltando, você falou, o macaense, as pessoas do Macaé amam memória, amam história, até hoje. A gente vê isso por nossos passeios aí do Desvendando Macaé, certo? Isso gera o pertencimento, as próprias pessoas falam, porque como você vai cuidar de uma coisa que você não conhece? Como você vai brigar pela melhoria de uma coisa que você não sabe o que é? Reivindicar. Entendeu? Não tem como, é difícil. Mas assim, chegar a esse ponto aí já é um outro caminho, né, meu irmão? Aí já é outro caminho. Aí uma coisa é a pessoa gostar e se inteirar. Acho que o brasileiro, no geral, gosta muito de história. Nós somos um povo cheio de história. Sim. Se a gente for parar pra pensar como se formou o nosso país, nossas cidades, os espaços geográficos, a gente tem muita história pra gente ver, né? E todo bairro ali tem o seu memorialista. Exatamente, também, que é muito importante, que é o cara que tá ali com a graxa na mão o tempo todo. Exato, né? se sujando ali. Pra que a coisa role, mas chegar ao ponto de virar política pública, e isso ainda no país, no geral, a gente vai ter alguns lugares pontuais, como os centros históricos de Minas Gerais, né, como Paraty, que se resguardou ali o casario. Lá em Pernambuco, a gente vai ter em outros estados. Bahia fez um pouco, né, com alguns vícios em alguns momentos. Mas aqui no estado do Rio em si, cara, quando você anda pelo estado do Rio, é gritante como o estado do Rio abandonou seus patrimônios, né, abandonou sua história, abandonou seus sítios arqueológicos, seus lugares de memória. E foi se deteriorando enquanto um lugar para se viver, né? O estado do Rio, você sente isso. Você roda o estado. Sim. E tem até uma pergunta aqui, sobre isso. Peço até perdão pelo corte seco. Manda ver, meu irmão. Mas em menos de 50 anos a população de Macaé mais que triplicou. Como construir memória social? Que vem gente de tudo que é canto do Brasil.
Exatamente. Esse aí é um desafio e é uma coisa que a gente aqui de Macaé sabe como falar disso, porque a gente viveu isso, né? Essa diluição da memória local perante agentes externos de todos os lados que vieram, né? A gente tem um pouco de sorte, talvez, ou de dádiva, porque muitas pessoas que amam a história de Macaé, eu vejo muitas pessoas que vieram de fora brigar por Macaé tanto quanto muitos macaenses. Exato, né? Eles gostam também. Gostam, estão brigando. Os grandes parceiros hoje de luta sobre o patrimônio, a memória da cidade, são pessoas que vieram de outras cidades, que estão morando, inclusive, hoje em outras cidades ainda, não tiveram que estar. Mas às vezes por ser acolhido ali, uma boa presença pela cidade. Porque chega e vê a gana do progresso, o olhinho de todo mundo brilhar, progresso, né? Que eu leio como progresso, né? Não é um progresso, né? É progresso, porque o que aconteceu foi um progresso, né? A gente vê a cidade hoje, depois de, né, fazer um olhar assim mais de 80 anos para cá, né, que a gente consegue ter muitos documentos, muitas coisas. E esse progresso que chegou foi um progresso. Agora, o que chama muita atenção é a riqueza natural de Macaé, que mesmo com toda essa... Ninguém destrói. Milhares de empresas, tá aí lindo, tá tudo aí bombando. Não, brincadeira, tem poluição. A lagoa lá de... Tem poluição pra caramba, tem muita coisa, mas a lagoa mesmo, com toda a poluição que cai lá de diversas empresas, ela não é uma lagoa que... Você lembra quando a lagoa ela secou e ficou cheia de corrupto? Lembro mesmo. Os corruptos brotavam dentro do arroz do pessoal que morava ali na lagoa, né? Então, aquilo ali é uma coisa que aconteceu pontual, né? Mas a carga de poluição que cai ali era para aquela lagoa estar só jogando corrupto para fora o tempo todo. E não é essa a realidade. A lagoa tem dia que dá pra mergulhar, praia de Ibitiba. Estão dizendo que agora pararam o esgoto de lá, né? Estão dizendo, porque o pessoal tá lá monitorando. Mas pra parar não tinha que ter um pier de efluente, de sanitário? Então, o esgoto, na verdade, lá histórico, vem lá do Parque Valentina Miranda, desce por baixo do Hotel Ibitiba antigo ali, a portaria da Petrobras, e cai na Praia dos Cavalos. Praia dos Cavalos é onde? Praia dos Cavalos é aquela antiga praia que tem coladinha na portaria da Petrobras. Que hoje tem uma rampa da Marinha. Sei. Né? Tinha Ibitiba, né? O cantinho do hotel, e tinha a Praia dos Cavalos. Caraca. Aquele hotel de 1889, cara. É um dos primeiros hotéis de toda a região. Construído para ser hotel. Porque antes tinha hotel, mas era uma casa que virava pensão. Fazia o papel de um hotel. Ali foi construído para ser hotel, num porto importante. Num lugar muito... Ali tem uma história, cara, que nessas pesquisas malucas minha aí, que eu não paro de pesquisar. Eu nessa coisa aí, eu sou apaixonado mesmo. E eu pesquiso por prazer. Às vezes tem a necessidade, tem um trabalho, tem uma argumentação, uma pesquisa, uma coisa ou outra que a gente tem que ir atrás. Mas aí eu tenho meu lazer também pesquisando. Sim, você gosta. E aí nos jornais antigos eu descobri, né, que um dos maiores larápios do mundo foi preso no Rio de Janeiro, nos anos 20 que ele foi preso, nos anos 20 para 30. Né? Eu tô para separar essa matéria lá e divulgar isso, para todo mundo ter acesso a esse material. Esse cara foi preso, o cara era conhecido como um dos grandes larápios. Larápio é um ladrão, aquele cara que roubava todo mundo, furtava todo mundo. Esse cara foi preso no Rio de Janeiro. O pessoal da Europa logo começou a falar, foi preso lá o fulano, acho que ele era francês, sei lá, polonês. E aí ele preso, ele começou a relatar como ele chegou no Brasil. Aí eu tô lendo aquela matéria, né? Porque eu buscando Imbitiba, hoje em dia você tem como buscar a palavra Imbitiba nos jornais. Ctrl F lá. Procurei só Imbitiba, achei 10 mil coisas de Imbitiba. Eu falei, caramba, meu irmão, vou ter que olhar as 10 mil. Porque se você começa a olhar, às vezes é 800 sobre o porto de Imbitiba, que é importantíssimo o porto. E aí lá no 801 é que tem lá uma coisa assim, interessante, com a foto, com... Aí ele contando que ele chegou no Brasil por um navio que aportou no porto da Ibitiba, e ele ficou morando ali entre as pedras uns dias. Entre as pedras? Esse larápio lá, monstro, ele já veio da Europa. O bicho era larápio. Ele já roubava todo mundo na Europa. Ele veio pro Brasil fugido. Caraca. Deve ter vindo escondido no navio. Cara, muito interessante essa matéria. E ele morou entre as pedras Ele ali? ficou morando uns dias ali e ele conseguiu um emprego no hotel em Ibitiba. Ele falou que ele ficou 20 anos trabalhando no hotel em Ibitiba. Caraca, ali... Imagina quanta gente ele não roubou. O maior larápio do mundo. Do mundo, né, cara? Eu vou achar essa matéria e vou botar ela no ar pra galera ver, cara. Vai ser Isso é um jornal de interessantíssimo. 1930. O cara foi preso, acho que no Rio, em São Paulo, e foi dar o seu depoimento. No depoimento ele contava isso. Que ele chegou 20 anos em Macaé. Ficou em Macaé trabalhando no hotel em Ibitiba 20 anos.
Tá maluco. E depois que ele foi pro Rio. E aí ele foi preso lá pra... Mas ele ainda foi pro Rio cometer crime. Foi, continuou a vida dele. Só foram achar ele depois de muitos anos, quando ele é preso, que ele conta. Entendi. Como ele chegou no Brasil. Mas muito maneiro mesmo, Rubinho. Então, seguindo aí no roteiro, Macaé, que era emergente, continua sendo emergente, né? No caso, Cidade Energia. Vamos falar aqui de quem era contra os emergentes, o vilão dos emergentes, principalmente Macaé, Mota Coqueiro, que rogou uma praga aí, que eu te contar, hein, essa praga aí. Falam que saiu, falam que não saiu, que tinha data, né? Tinha o tempo. Mota Coqueiro pra cidade de Macaé, o que ele representa, Rubinho? Cara, é só um conto, é só uma lenda? Não, Mota Coqueiro é uma verdade, uma realidade, uma história real, que é aquele caso. Tem lendas que nascem lenda. Tem histórias reais que se tornam lendas. Sim. Né? Mota Coqueiro é uma história real, acontecida, realíssima, com muitos documentos, né? Historiograficamente bem construída, bem guardada em documentos, mas gerou lendas. Uma das lendas é a lenda, né, da praga que ele rogou, né, sobre a cidade de 100 anos. Né? Enquanto ele era enforcado. No momento de ser enforcado, ele falou que ele era inocente, que para provar a inocência dele, iria estourar a corda quando ele fosse solto lá para ser enforcado no patíbulo, né? Que é aquele buraco que fazia no meio da forca. Soltaram ele falou que ia estourar porque ele era inocente, né? Há quem diga que não estourou, né? Outros já aproveitam a lenda e já botam uma lenda aí que estourou realmente, né? Muitos dessas pessoas que eram condenadas à forca, quando estourava a forca, eles eram mortos com terra, enfiava terra na boca até o cara morrer. Com terra? O negócio era muito bizarro, e a população em volta gritando: mata, mata! Caraca! Sangue! Que doideira, cara. O Mota Coqueiro foi um movimento desse. A população acreditou piamente de que ele realmente havia matado uma família inteira que morava nas suas terras lá, porque ele estava namorando uma das filhas da família. Então, uma noite lá, foi botado fogo na casa da família, morreu todo mundo queimado, e começaram a falar que ele que tinha feito aquilo. E aí foi todo mundo contra ele, foi preso, foi mandado para a Baía de Guanabara na prisão. Quando ele volta para Macaé para a condenação final, ele é recebido no porto de Ibitiba, ali, Porto da Concha, e a população andando em volta dele na cidade pedindo a morte dele, gritando: mata, mata. Lixando. Todo mundo queria a morte dele, e ele era um fazendeiro, hein? Que não era raro, era muito raro um fazendeiro ser levado à forca, né? Então ele havia anos antes participado de um almoço com o Dom Pedro II, cara. Uma das viagens de Dom Pedro aqui pra região nossa. Que ele também já esteve aqui, a Princesa Isabel também. Essa turma toda teve aqui, vieram pra fazer casamento, ser padrinho de casamento em Quissamã, dos nobres de lá. Essa região nossa aqui é uma região que sempre foi muito próspera, né, em criar economia, sacou? Sim. Então esses caras tinham uma moral, né? Até davam moral. Né? Exatamente. Tem muitos nobres. Macaé não é pouca coisa, não. Macaé, em 1877, cara, Macaé estava formando a primeira indústria da América Latina. Foi formada em Macaé. A primeira indústria da América Latina foi feita em Macaé, cara. Que foi qual? Que foi a usina Engenho Central de Quissamã, que foi a união de mais de 100 pequenas usinas e uma grande usina de fazer açúcar. De fazer açúcar? É a usina Engenho Central de Quissamã, de 1877. Que doideira. É a primeira indústria da América Latina, meu irmão, da América do Sul. E como isso é importante, né? Que hoje em dia é o que a gente tava falando. Mas né? quando você não conta essa história, deixa ela morrer, aí as pessoas não têm esse dado e começam a achar que tudo começou há 40 anos atrás. E pô, aproveitar a sua fala aí do lapso temporal, né, tipo, da cultura macaense. Vou fazer uma pergunta aí do roteiro, Rubinho, aproveitar o ensejo. Em 1971, inicia o primeiro Conselho de Cultura em Macaé, sendo implantado apenas em 2018. Você acha que tivemos um lapso temporal na cultura macaense? Não havia necessidade de conselho? Não, na verdade o Conselho de 71 ele foi instituído, né? Era um conselho ligado à Secretaria de Educação e Cultura, né? Foi o primeiro... mas era ligado. Não era um negócio paralelo, igual você faz hoje. Na verdade, tinha, olha só, em 71 a gente tinha um outro marco legal, né? Como... A gente não tinha a Constituição de 88. Né? A Constituição de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã, ela que vai trazer os marcos legais para a atuação de um conselho
público, né, de controle social. Porque até então tinha os conselhos, mas eram conselhos mais, assim, deliberativos, consultivos, que não tinham o escopo que a gente tem hoje de ser os conselhos hoje terem esse controle social como meta. Efetivo mesmo, trabalho. Né? A gente tem regramento legal pro que a gente faz. Nós temos obrigações legais. Você, quando se torna um conselheiro, seja de área que for, você é regido por uma lei. Qual lei? A lei, primeiro, a Constituição de 88. Segundo, a lei de criação do seu conselho, que vai te tornar fiscalizador, consultivo, deliberativo, normativo. Ou uma dessas, ou duas dessas, ou todas elas. Enquanto naquela época era conselho... A gente, por exemplo, a gente que está no estúdio aqui, né? Aqui no estúdio pode ter um conselho gestor do estúdio. O que é o conselho gestor? Na hora de decidir se vai comprar um galão de 50 litros de água ou de 10, o conselho gestor senta e fala, para nossa economicidade é melhor comprar o de 10. A gente não tá... O pessoal não bebe tanta água. Então o conselho era mais na parte administrativa, era mais um apoio na hora de dividir os problemas, as dúvidas. E se tornou, se tornou outra coisa. Hoje, no escopo legal, o conselho é uma outra coisa. O conselho hoje tem essa força dada pela Constituição de 88. Então, em 71 é criado um Conselho de Cultura que ele funcionou, mas ele fazia um outro papel, ele tinha chegava a outros resultados, né? Entendi. Até porque não tinha Ministério Público nesse tempo, não tinha Tribunal de Contas, não era obrigado a fazer um monte de processo que hoje é obrigado. Sim, né? sim. Macaé também não tinha a grana que tem hoje em 71. Né? A gente vai voltar lá ao tempo de Alcides Ramos, né? Carlos Emir, né? E que Macaé também foi muito importante aí na velha política, na velha república, né? Que tinha o Washington Luiz lá. Foi presidente da república, cara, macaense. E que era um cara, assim, muito... Igual a gente tava falando, ele tinha esse sentimento de emergente. Ele gostava de... Então, Macaé, coisa do emergente. Macaé ficou muito falado no tempo de Washington Luiz, que foi ele de 25 a 27, que ele foi presidente. Mas antes disso, ele foi prefeito de São Paulo, governador do estado de São Paulo, sacou? Então, o nome Macaé ficou falado por causa do... que ele foi descobrindo que ele era um paulista, mas nascido em Macaé, né? Porque ele fez a vida dele toda lá, em São Paulo, mas ele era de Macaé. E aí, Macaé ficou muito falado. Aí você vai achar nos anos... Macaé, na verdade, ficou muito falado dos anos 10. Ali por 1905, 7 a 1915, 18. Por quê? Por conta de Alfredo Bacher e Nilo Peçanha, que era uma briga política tão pior quanto essa que a gente viu ultimamente aí, com morte, com gente um lado, outro do outro. Macaé tem uma história muito forte dessa aí. Macaé acabava ficando em muitos jornais e revistas. Você vai achar na parte das caricaturas, né? Das tirinhas, das charges. Você vai achar muito. A discussão política era muito colocada nas charges. Né? Então colocava saudades. Botava lá um desenho lá do Nilo Peçanha em cima de um cavalo, falando um monte de ação que ele ia fazer, e o pessoal do povo querendo derrubar o cavalo, entendeu? Aquilo tudo era para explicar a situação política do momento. E Macaé viveu um momento de efervescência, porque Alfredo Bacher não era de Macaé, Alfredo Bacher era de Itaboraí, mas veio para Macaé, era uma pessoa que trabalhava em Macaé, vivia em Macaé, vereador em Macaé, presidente da Câmara de Macaé, e começou essa briga no estado com Nilo Peçanha, que era de Campos, mas tinha uma grande força em Macaé. Então, assim, Macaé ficou no centro da atenção ali já em 1900 e pouco, entende? Quando chega um pouco mais à frente, que vai se falar de outras coisas de Macaé, ali nos anos 30, 40... Macaé já estava faladaço, Macaé já era muito conhecido quando chega, que o Washington Luiz teve ele derrubado em 30, né, com a Revolução de 30 do Vargas, né? Mas aí quando chega ele em 27, 28, 29, que ele é presidente da República, o paulista de Macaé, todo mundo já sabia o que era Macaé. Macaé já era uma palavra conhecida. No mapa ali. Já estava, né? Maneiro, isso é muito maneiro. E pra gente chegar onde está até hoje... A gente tá no mapa há muito tempo, cara. O pessoal fala de Macaé, do Carucango mesmo. Você vai pegar os jornais de 1890, porque Carucango foi encontrar o quilombo em 1831, né? E mataram todo mundo, era aquela coisa toda. Você vai achar em 1890, cara, nos jornais, muitas novelas escritas, que naquele tempo as novelas eram folhetins, né? Os folhetins dos jornais antigos, tem vários folhetins com a história de Carucango. Globo, né? Com a história de Carucango, cara. Você vai achar lá, tem vários. Maneiro. Nos anos 30, 1920, 30, você vai achar nos jornais
muitas partes ilustradas do jornal com a história de Carucango, desenhada, né? Com todo. Se você botar Carucango também nesses jornais antigos, você vai achar muita coisa. Maneiro, maneiro. Muita coisa. Nós temos muita história, rapaz. Macaé. Mas é muita. É efervescente. Se eu começar a contar aqui os personagens. A gente nem falou do... A gente tava... Rubinho, esse tempo todo, no começo eu perguntei, vamos falar de lugares ou pessoas? Só falamos de lugar. Esqueci. Vamos ter que fazer episódio 2 aí pra falar das pessoas. Que meu produtor já falou que aquela câmera ali encheu, hein? Foi? Acabou o cartão show. Você é bom mesmo. Tá vendo? A gente tem quanto tempo aí, meu produtor? Você sabe? Então, eu parei 3 vezes, uma vez 47, outra com 30, essa aqui tem 14. Então vamos pra terminar aí, Rubinho. Pra não fazer um episódio muito longo também, até porque eu só queria se interessar, assistir, que, pô, às vezes é uma coisa muito longa, as pessoas já desistem na hora. Dá um recortezão, exato. Vou fazer muito recorte. Mas vamos falar aí do que interessa, Rubinho. Lei Paulo Gustavo saiu hoje. E aí, cara, você, membro do conselho, tava lá gerenciando, ajudando também a compor as diretrizes, os negócios. O que você achou do edital? Você leu completo? Li o edital todo, tive acesso a ele às 8h40 da manhã, né? Acho que todo mundo teve, infelizmente, acesso a essa hora. Foi lançado meia-noite, né? O documento, né? Para o lançamento do edital. Eu gostei muito do edital, achei que ficou com um recorte... não ficou proibitivo demais, não ficou com grandes vedações, ficou assim um edital que respeitou muito do que a classe cultural levou no Fórum de Cultura, nos encontros também do Observatório Paulo Gustavo. Foram bem fiéis a tudo que a gente pediu, né, para que acontecesse, que fosse uma coisa mais aberta, um pouco mais simplificado. Não ficou tão simplificado, mas dentro da possibilidade, porque há também um regime legal ali que tem que se tratar, tem essa coisa burocrática. Eu acordei de madrugada procurando o edital, desde meia-noite procurando. Aí. Quando deu 4 da manhã, que não tinha o edital em lugar nenhum, eu fiz uma nota, né, como presidente do conselho. Tive que fazer para chamar a atenção, cara. Para que os agentes culturais não acordassem às 8 da manhã, às 7 da manhã e não achassem nada. Então eu fiz uma grita e tal, e aí tudo bem. Às 8 da manhã teve um problema, corrompeu lá o arquivo, corrompeu, não baixou lá no site da prefeitura, mas foi colocado no ar, todo mundo está tendo acesso. A leitura que eu fiz, fiquei muito satisfeito da leitura. Uma coisa só que me chamou a atenção mais assim ali foi relativo ao calendário, que eu, né... Quero ouvir agora os agentes culturais, estou ouvindo os agentes, ouvindo os conselheiros, para a gente tomar uma leitura inteira, né, nossa. Mas eu estava muito preocupado porque esse edital foi e voltou na controladoria, nessas coisas de licitação, e eu estava com medo que eles desfigurassem o que a gente tinha acordado com a secretaria. Eu falo agente, eu falo conselho, agentes culturais, no modo geral. A gente fez fóruns, teve também documentos para as pessoas mandarem ideias de como deveria ser. E a gente foi muito claro na coisa de se não fazer uma coisa que fosse proibitiva demais, que poucas pessoas pudessem entrar, que não tivesse acesso, até porque a natureza da Lei Paulo Gustavo é uma coisa para todos terem acesso, ser uma coisa facilitada dentro do possível, né? Há de se ter, né, como eu já falei, a coisa legal e tal, né? Mas não precisa também tornar um processo de licitação, como pareceu que ia ser quando foi publicado nessa madrugada. Sim. Mas logo, né, o pessoal lá correu atrás, a Secretaria de Cultura colocou no ar, no site da Prefeitura, o edital, deu acesso, já foi lá também na plataforma, lá de dentro do portal da transparência e colocou. Sim. E a gente agora vamos aguardar o edital que sai essa noite, né? De hoje para amanhã sai mais um edital, que é o ligado ao audiovisual, cinema. E aí a gente vendo esse bolo todo, a gente vai tirar aí uma conclusão, ver como que a gente vai precisar atuar de alguma forma. Né? E tomara que não precise, tomara que as coisas corram bem e estejam de uma maneira... O primeiro edital eu já gostei, se o segundo estiver por ali também, acho que não vai ser tão proibitivo, né? Não, mas tá maneiro, gostei pra caramba. A Lei Paulo Gustavo, cara, ela é uma lei também que não vai abarcar todo mundo, né? É uma lei que ela tem suas limitações, né? Não serão 500 prêmios de tantos mil reais para as pessoas fazerem cultura, né? Então, logo, nem todos os agentes da cidade vão ser contemplados, mas ficou com um recorte, né? Ficou com um recorte ali, deve chegar aí a quase uma centena de contemplados. A gente está correndo atrás
já correu atrás, já deu indicativa para a Secretaria de Cultura enquanto conselho, para que possa acontecer o que aconteceu na última lei Aldir Blanc de Macaé, que foi, a gente teve 400 habilitados e tinha prêmios para 200 e pouco. Todos os habilitados foram pagos. Aí, que maneiro. Foi colocado um aporte a mais. A gente já indicou isso, o secretário de Cultura já se sensibilizou, acredito, a gente conversou muito sobre isso, em diversas reuniões foi tratado isso, e a gente vem botando essa pressão de que isso seja feito, e ele já até anunciou em 1 ou 2 momentos de que ele estava trabalhando por isso. Sim, sim. Porque tem grana, entendeu? O nosso orçamento municipal é um orçamento que tem grana. Maior orçamento já visto na história pra Macaé também. Não, na verdade até esse orçamento que tá, desse ano, né, 2023, Isso. o orçamento que está sendo discutido nesse momento na Câmara, sendo apresentado para 2024, ele teve uma redução. Teve uma redução? Teve uma redução, a gente marcou em cima porque o levante nacional de que essas leis de fomento, a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, acaba trazendo uma verba federal e aí o gestor municipal tira um pouco. Entendi. Mas aqui não foi muito esse caso, não. Aconteceu, tirou. Todas as secretarias tiveram um corte de 10%, pelo menos, né? Por conta da coisa do petróleo, do barril de petróleo e tal, que tá sempre, né, dominando aí essa coisa do orçamento. Mas, cara, eu gostei, né? Tenho falado para todos os agentes culturais que não esperem que a Lei Paulo Gustavo abarque todo mundo, que vá resolver o problema da vida de ninguém, nem da vida cultural de Macaé. É uma lei emergencial que já saiu atrasada, tá cada vez demorando mais para sair. Então acho que ela já perdeu o cunho de emergencial. Ela está sendo muito tratada como fomento também, que eu acho importante também tratar. E nós temos que nos acostumarmos mais a nos inscrevermos em editais, a termos toda a nossa documentação já organizada, Exato. projetos já pensados para encaixar pra gente numa hora dessa ganhar os editais, meu irmão. Essa grana tem que ficar em Macaé, a gente tem que fazer projetos bonitos, legais, colocar a cultura presente na cidade, sacou? Não deixar aí que fique essas coisas que ficam falando negativo da cultura, que esse é dinheiro jogado fora. Não, fazer belos projetos, belas ações, boas produções, entregar isso à sociedade, entregar nas escolas, sacou? E povoar a cidade com cultura. São 2 milhões que veio para Macaé. Agora a gente vai ter logo depois ainda a Lei Paulo Gustavo, que, né, já tá saindo, já tá aí. Agora a gente já tá pensando na Aldir Blanc, que na verdade é uma política pública continuada. A lei Aldir Blanc não é uma lei que vai acontecer e acabou, igual a Paulo Gustavo. Ela virou uma política pública, nacional, que vai até 2027. Então agora a gente vai ter que fazer aqui um trabalho de organizar, né, a sociedade civil, junto com o conselho, junto com a gestão pública de cultura, para a gente pensar na grana que vai vir para Macaé pela lei Aldir Blanc até 2027. É um planejamento de política pública continuada, entendeu? E aí tem premissas na lei de ir aumentando a porcentagem em lugares periféricos e mais afastados ano a ano. Tem um trabalho a ser feito também com os pontos de cultura, entendeu? Então é um trabalho agora para se fazer dentro de política pública mesmo, que é o grande lance que a gente tem que fazer, né, para o bem da cultura na cidade de Macaé, no Brasil, é criar política pública, é criar mecanismos para que a grana que vem para o orçamento chegue para quem faz cultura. Os gestores e entendeu? Ali. Quem faz cultura é quem mora na cidade, é quem está na cidade. Então tem que ter editais estaduais, tem que ter editais municipais, mas não é só de edital que se faz a política cultural. Tem que ter programas diretos, tem que ter criatividade. É o que uma vez eu estava falando na reunião, né, com o pessoal da Secretaria de Cultura. Eu falei, gente, a gente está na cultura, a gente tem que ter criatividade. A gente tem tanta coisa para fazer na cidade, tanta história para contar, tantos agentes que estão lá no Sana, estão lá no Frade, estão lá no Lagomar, entendeu? Tá dentro das periferias. A gente tem que conseguir abarcar essa galera toda. Macaé não é uma vilazinha pequena. Macaé é uma cidade hoje, está chegando a 300 mil habitantes. Saiu agora aí um número do censo aí, se eu não me engano foi para 260, entende? Então a cidade é uma cidade dinâmica, cara. E a gente tem que estar ligado de que a cultura de Macaé é uma cultura grande. Não são poucos os que fazem cultura. A gente está aí também numa batalha para finalizar a história de fazer um mapa cultural de Macaé, para a gente ter indicativos de número para a gestão. Para numa hora dessa saber que no território ligado a SEAB ajuda naqueles complexos ali, a gente tem 300 fazedores de cultura.
No SAN a gente tem 200 e a gente tem que ter esses números para poder ser mais assertivo no que vai fazer. Com certeza. Né? Porque o conselho, ele é fiscalizador, mas ele é fiscalizador, normatizador, entendeu? É tudo que um conselho pode ser. Sim. Então a gente não está só ali assistindo de braço cruzado. A gente também influi. A gente tem buscado dialogar muito com a Secretaria de Cultura, com o atual secretário, para sensibilizar da necessidade dos fazedores de cultura. Essa grana que está no orçamento é dos fazedores de cultura. Quem faz cultura é quem produz, são os agentes culturais. Porque até um tempo atrás aqui em Macaé, até pouco tempo, tinha o visto de que quem fazia cultura era a Secretaria de Cultura. A Fundação de Cultura é que faz. Não, tem que fazer também. Mas, poxa, não pode deixar os agentes culturais, os produtores alijados do processo, sem um fomento, porque a verba pública tem e todo ano devolve milhões. A cultura devolve milhões todo ano. Esse ano devolver, que até 20 e pouco de dezembro, se não sair esse edital, ia devolver. Pô. Não, vai sair tudo, vai chegar na mão da galera, vai ser feito coisas bonitas na cidade. E agora é mobilizar, né? Mobilizar. O Conselho está mobilizado nesse momento por conta do lançamento do edital e a gente está mobilizando os agentes todos para estarem aptos a fazer as inscrições, meu irmão. Esse dinheiro é nosso, é de Macaé, é de quem faz cultura. E vai sair, você fazedor de cultura, se inscreve lá, talvez você não seja contemplado, mas você já vai ter um testículo, um seu texto lá, redigido, pronto, corrigido, saindo outro, você manda de novo, você melhora, manda para um gestor. Importante, o Estado está lançando, o Estado do Rio já lançou, né? Acho que vai lançar mais algum, não sei. O Estado do Rio está lançando porque são 160 e tantos milhões para o Estado. Macaé recebeu 2 milhões, entendeu? Então a cidade vai fazer seu edital com recorte municipal, o Estado está fazendo, e em todas essas leis que vão vir agora como a Aldir Blanc, vão ter editais estaduais, editais municipais, a Funarte está fazendo muitos editais, a Fundação Palmares, o IFAM. Então, assim, a recriação do Ministério, o próprio Ministério da Cultura, né? A recriação do Ministério da Cultura traz de volta essa política, que nesse momento está focada em editais. Mas eu volto a lembrar, a política pública não é feita só de edital. Então, assim, vamos focar nesse momento, que é edital, tudo bem, mas a gente vai ter desdobramentos dessa política pública com a volta do Ministério, com a presença dos agentes fazendo cultura, né? Com esse momento que a gente está pós-pandemia aí, que a gente está indo para a rua fazer cultura, a cultura está acontecendo muito nas esquinas, né, nas praças, né? Até porque depois da pandemia todos os teatros estão deteriorados, todos os espaços estão... E Macaé está tudo em reforma, né? Então a gente tem que também saber ler o momento e atuar nele, meu irmão. Porque se ficar com a leitura antiga, você não consegue fazer muita coisa. Aí, ó, mandem lá seu texto, leiam o edital, acompanhem a Lei Paulo Gustavo, que é para todos, não é a Lei Rouanet, não é um negócio só para CNPJ, para MEI, para qualquer um. Se você tem um CPF, você já pode se inscrever de alguma forma. E acompanhe também as redes. Quais são as redes, Rubim? Minhas redes é Rubem Pereira, _memória, né, que é a minha pessoal. Tem o Desvendando Macaé, para quem tá afim de desvendar Macaé, conhecer mais da história aí, local e regional. E o relativo à Lei Paulo Gustavo, esses editais aí, Políticas Culturais Macaé, né, que é a página do Conselho Municipal de Cultura, que a gente vai buscar cada vez mais colocar informações. A gente chegou a essa conclusão. Temos que botar muita informação para as pessoas terem informação, não terem dúvidas, né? Saber o que é exatamente esse momento, o que está acontecendo, o que é Lei Paulo Gustavo, o que é Lei Aldir Blanc, que momento é esse, o que é fomento, o que é PNAB, o que é LPG, né? Que tem a sopa de letrinhas aí doida. Que a gente quer que as pessoas... A gente precisa, não é só querer, a gente precisa que as pessoas fiquem tomadas de informação para aproveitar esse momento, cara. Aproveitar da melhor forma esse momento que a gente tem aí na cultura e ir pra frente, entendeu? Vamos pra frente. Vai ter Aldir Blanc logo colada, né? Outro convite que eu faço, reuniões do Conselho de Cultura que acontecem na segunda semana de cada mês. Neste momento está acontecendo às quartas-feiras. Na próxima quarta-feira aí, a segunda quarta-feira de novembro agora, que a gente está, né? A gente está aí em outubro, né? Chegando em finalizando já. 2023. Vai ter reunião 18h30 na Rinha das Artes. Fiquem ligados nas redes lá do Conselho de Cultura,
que a gente é aberto à população e a gente está sempre discutindo essas políticas públicas. E esses editais aí agora são os nossos grandes objetivos de discussão para poder democratizar o acesso e tornar acessível, né, cara, de certa maneira, assim, para mais pessoas que a gente puder. Não vai ser para todos, né? Que o edital, infelizmente, não é uma política para todos. Ali de vários. Mas é isso. Seu podcast cultural Creator TV fica por aqui. Estive com ele aqui, meu amigo Rubem Pereira Filho. Beleza, meu irmãozão. Popularmente conhecido como Rubinho, fazendo acontecer lá na RCM, Conselho de Cultura, roteiro concurseiro também, né? Lógico, desvendando Macaé. Roteiros. E muito mais aí, fazendo pela cultura de Macaé. É uma honra ter você aqui, Rubinho. Fico muito grato com a conversa. Inclusive, já deixo aí de bate-pronto a segunda entrevista. Quando você puder, quiser, tiver a necessidade de divulgar algum trabalho, pode chegar aqui que você vai ser acolhido aí pelos Estúdios Morango e Creator TV, seu podcast cultural. Valeu, meu irmão. Te agradeço demais. Valeu, meu convite, a disponibilidade aí da gente poder falar, né? A vontade dessas coisas. Que é livre. Valeu muito, irmão. Valeu muito. Parabéns aí pelo podcast. Eu tô acompanhando direto. Pô, brigadão, meu brother. Tô acompanhando direto e tá muito bom, cara. Muito Vamos legal fazer mesmo. memória, né? Vamos fazer memória.